como o Ozempic e o Wegovy. No horário de Brasília, 9h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Allianz Greenhouse, casas prontas em contato com a vida. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h06. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Sexta-feira, dia 14 de novembro, solzão bonito aí fora, não tá? Eu vi, tô no estúdio, mas acabei de ver que o sol tá dando aquele presságio de que o fim de semana vai ser bom. Vai ser bom, vai ser de sol, essa é a nossa esperança, já chegando aí no finzinho dessa semana. Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CBN João Pessoa, programa de notícias de todas as suas manhãs, aqui na 101.7 FM. Que coisa boa, tá? A gente tá junto mais uma manhã, encerrando essa semana e ó como o tempo tá passando rápido, já chegamos à metade do mês de novembro, já é dezembro, e aí? Como é que estão os seus planos para o fim de ano? Tudo certo? Tudo organizado já? Ou tá indo aí no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Eu tô indo nessa, viu? Eu tô sem muitos planejamentos. Mas é isso. Vamos seguindo junto. Com muita notícia, você pode participar no 981324088. Manda aí sua mensagem, seu bom dia. E também nos acompanha em vídeo no nosso canal CBN Paraíba, no YouTube. A gente tá aqui, ó, transmissão ao vivo para você que está nos acompanhando. Um grande abraço também. Bem, muitos destaques, muitas notícias nessa manhã. Tem a operação da Polícia Federal para combater extração ilegal de minério na terra indígena Potiguara, em Baía da Traição. Eu te atualizo daqui a pouco, ao vivo, sobre essas informações. Na política também vários assuntos para a gente discutir hoje na bancada. João Paulo Medeiros, um ótimo dia para você. Oi, Caio. Uma ótima sexta para você, um fim de semana muito bom também para todos os nossos ouvintes. Gente, ele tá assim. Explica, Ele Caio. ficou até sem conseguir falar, desenvolver uma frase. Eu chamei ele, tava dando um gole d'água aqui, aí ele ficou nervoso. Mas sabe o que é isso, gente? Já no início do programa, já vou dizer a você, isso é sintoma, sabe de quê? De férias. É quando a pessoa vai chegando assim no fim do período, que ele vai entrar de férias hoje, sabe? Aí já fica assim, sem conseguir nem... O tico-teco fica nem funcionando direito. Mas vou fazer de novo, tá, Luciano? João Paulo Medeiros, bom dia pra você. Bom fim de semana, bom início aí de férias também. Oi, Caio, bom dia para você, um bom dia também para todos os nossos ouvintes. Hoje vamos tratar na coluna de política de um parecer do Ministério Público Eleitoral junto ao TRE, que afasta a possibilidade de cassação do mandato do prefeito Cícero Lucena, aqui de João Pessoa, e do vice Léo Bezerra. Vamos falar também da filiação de Cícero, que acontecerá na próxima segunda-feira, aqui em João Pessoa. Ele vai assinar a ficha de filiação ao MDB e trazer também, Caio, alguns bastidores do que tem ocorrido no Partido Republicanos. Tem um grupo ali dentro do partido que está se alinhando para a formatação da chapa na base do governo. E a gente explica daqui a pouquinho que grupo é esse e quais são os atores dessa conjuntura. Valeu, João Paulo. Volta já para falar sobre política. 9h09. Novos levantamentos mostram crescimento da indústria e dos serviços na Paraíba. Os números são ótimos, colocam o estado entre os maiores avanços do país.
E a tradicional festa da carne em Picuí agora é patrimônio cultural e material da Paraíba. Coisa boa, viu? A oficialização saiu no Diário Oficial do Estado, eu te conto já já o que é que muda com isso e também o que é que, né, tem planejado para a festa desse ano, para você já ir se programando também. 9h10, sexta-feira, é dia do nosso Causo Semanal. Olá pessoal, aqui GC Quirino e na nossa coluna Enxerida no Contexto de hoje eu vou contar uma história de dois beradeiros desses que saem dos rincões mais distantes do sertão e vai para uma feira de produtos agropecuários para visitar o movimento. Se surpreende com a muvuca. Daqui a pouco a gente volta e estamos de plantão. Um grande abraço! Um abraço, GC. E também, dia de coluna Divan CBN, com a psicóloga Maiara Almeida falando sobre relacionamentos. Olá, ouvinte. Será que você tem transformado seu parceiro ou parceira no seu terapeuta particular? Nesta sexta, no Divan CBN, vamos descobrir os limites saudáveis do suporte emocional e como gerenciar os afetos presentes na relação para não sobrecarregar quem você ama. Então fica com a gente e até já! Tem também as dicas do Qual a Boa para você se programar aí para o fim de semana. Agora são 9h11. Trânsito. Sexta-feira de trechos com trânsito intenso aqui na região metropolitana. Vou trazer para você o primeiro deles, que é na Avenida Epitácio Pessoa. Desde cedo tá assim, inclusive quando eu passei por lá, o trânsito estava lento, sem nenhum motivo aparente, mas há vários dias o trânsito tá ficando complicado ali na Epitácio Pessoa. Quem tá indo em direção ao centro, trecho ali próximo ao grupamento de engenharia, seguindo até a Avenida Maranhão, no bairro dos Estados. Já o retão de Manaíra, que é a Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, tá com trânsito lento, passando também ali na Tancredo Neves. Isso aí tem motivo, tá? A Cagepa tá fazendo obras nessa região, interditando algumas das faixas da Tancredo, então muita atenção para você. Trânsito lento a partir da UPA Oceania, sentido centro, passando pelo Manaíra Shopping, seguindo até o acesso ao bairro dos Ipês. No sentido oposto também, retão de Manaíra com fluxo lento, seguindo até a Avenida Guarabira. E assim a gente vai seguindo nessa manhã, coladinho com você aí do outro lado, mandando mensagem, participando, já já converso contigo. E também, por aqui, nos trabalhos técnicos Luciano Cabral, na produção Renan Mesquita e Denise Vilar, e na edição Alisson Correia. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs, tá no ar. Giro de notícias. A Polícia Federal fez hoje cedo uma operação para combater extração ilegal de minério na terra indígena Potiguara. Sobre isso, a gente conversa com o delegado da Polícia Federal na Paraíba, Josiel Brito. Josiel, seja muito bem-vindo à CBN, um ótimo dia. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes. Hoje realmente estamos aí com uma operação muito importante na defesa dos povos originários e do meio ambiente como um todo, tão importante, né? Nessa época de COP30, é uma ação necessária e indispensável e que protege não só os povos originários, mas também nossas futuras gerações que dependem da preservação do meio ambiente para viverem, né? Para terem algum futuro. Nesse momento, né, o que é que você tem de informação do que é que foi feito nessa manhã, né? Houve pessoas presas, houve algum crime identificado, porque foi em Bahia da Traição, não é isso? Exato, foi na terra indígena Potiguara, em Bahia da Traição. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. Não houve prisão, não houve prisões, mas não houve prisão no momento. Trata-se de uma série de ações repressivas que começaram a partir, Caio, de uma notícia-crime feita pela FUNAI, de que pessoas estariam extraindo areia, minerais como um todo, da terra indígena. E isso é terminantemente proibido por lei e pela Constituição. Por isso o nome da operação
A Constituição, em seu artigo 231, ela obriga a autorização do Congresso Nacional para haver extração. E ainda assim, qualquer extração de mineral, o subsolo pertence à União, precisa de autorização para que exista, coisa que não havia na área. Então a polícia adotou uma série de medidas repressivas, como essa incursão na área, cumprindo mandado de busca e apreensão, arrecadou documentos e está investigando. E a investigação pode levar à conclusão e à prisão, quem sabe, dos responsáveis. Hoje identificamos caminhões que estavam presentes na área fazendo essa extração legal que tanto dano traz e tratava-se de um comércio feito para não indígenas, o que não pode ser, um crime de até 5 anos de prisão, aí a usurpação de extração de minérios aí da União, e também é previsto no artigo 55 da Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais. Essa é uma das terras indígenas na Paraíba. Existe investigação no mesmo sentido em outras áreas preservadas aqui no nosso estado? No momento, e aí a gente conta com a população, no momento a notícia que nos chegou é que estava havendo nessa terra específica lá em Baía da Traição. Contudo, se houver casos semelhantes, eles podem e devem ser denunciados e a polícia certamente, com os rigores da lei, vai apurar os responsáveis e reprimir, acabar com esse tipo de ação danosa ao meio ambiente e que tanto lesa não só ao meio ambiente, mas como a esses povos originários. Existe algum canal para fazer essa denúncia? Sim, tem o Comunica PF. No site da Polícia Federal é facilmente achável. Você basta pesquisar e o Comunica PF é uma dessas ferramentas. Também, via site, você encontra alguns telefones do nosso plantão. Quero agradecer ao delegado da Polícia Federal na Paraíba, Josiel Brito. Muito obrigado pela entrevista, um ótimo dia. Excelente dia, muito obrigado. Agora são 9h17. Falo de outra operação, tá? Operação na madrugada de hoje da Polícia Civil, no bairro de Manaíra, em João Pessoa, para identificar e prender suspeitos de furtos na região. De acordo com a polícia, nas últimas semanas foi registrado um aumento nos casos de furtos em alguns bairros da Orla, o que motivou essa operação. A investigação apontou o seguinte: a maioria dos crimes foi cometida por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Essa é a primeira etapa da operação e segue na busca de suspeitos e identificar também quem recebeu esse material furtado. 9h17, te atualizo sobre aquele caso que aconteceu em Gramame, um homem assassinado após ter a casa invadida. Pois é, o enteado desse homem foi preso suspeito de participar do crime. A prisão ocorreu depois que o outro suspeito, detido em Igaraçu, em Pernambuco, confessou envolvimento e apontou o enteado como mandante. A vítima foi Josualdo Fábio, de 60 anos, foi morto com facadas dentro da granja onde morava. Segundo a Polícia Civil, 4 homens cercaram o local por volta das 3 da manhã, 3 da madrugada, né? A prisão do primeiro suspeito foi possível após troca de informações entre PRF e polícias da Paraíba. Dentro do carro da vítima foram encontrados a arma utilizada e objetos roubados. O delegado Bruno Germano informou que o suspeito relatou ter recebido promessa de R$3.000 e afirmou que o enteado também participou das agressões. O rapaz que negou envolvimento já tinha sido preso em 2023 por tráfico de drogas. 9h18. Novos levantamentos mostram crescimento da indústria e dos serviços na Paraíba. Os números são ótimos, tá? Colocam o estado entre os maiores avanços do país. E quem traz mais detalhes pra gente é Renan Mesquita. Renan, bom dia pra você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos ouvem. A Paraíba registra aí a expansão nos setores da indústria e dos serviços, né? Segundo estudos recentes do Banco do Brasil e do IBGE, a projeção para o setor industrial em 2025 é de alta de 3,7%. O índice é o terceiro maior do país e o primeiro do Nordeste. O resultado supera as médias estimadas para o Brasil, de 1,7%, e para a região Nordeste, de 1,6%. Os dados mostram que estados vizinhos,
como o Rio Grande do Norte e Pernambuco, apresentam queda de menos 1,4%. Já na Paraíba, o PIB industrial projeta ritmo igual ao da agropecuária e acima do setor de serviços, que tem previsão de 2,7%. O governo do estado atribui o resultado ao avanço de obras e ao aumento de investimentos privados. O setor de serviços, Caio, também registra alta. Os dados da pesquisa mensal de serviços mostram crescimentos de 6,9% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o maior resultado do Nordeste. De agosto para setembro, a alta é de 4,7%, a segunda maior do país. E no acumulado do ano, a Paraíba tem a terceira maior taxa nacional, com 5,5%. O vice-presidente da CDL, o Túlio Bezerra, avalia esses resultados. A Paraíba vive um bom momento na área de serviços e de outras atividades também, né? Principalmente no crescimento na área de serviços, de transporte, de logística, isso aí impulsionados pelo comércio eletrônico. E o turismo, né, que a gente está vendo aí tanta divulgação. O turismo ele traz aí a questão da alimentação e restaurantes, bares, serviços, hotéis, né? Isso aí de toda forma acaba resvalando no comércio, né? Porque quanto mais gente trabalhando, quanto mais gente prestando serviço, vai gerando renda e as pessoas aqui da cidade vão gastando aqui mesmo, dentro da cidade, e vai melhorando o comércio e as lojas. O setor de serviços também lidera a geração de empregos formais no estado, com mais de 20 mil novas vagas criadas entre janeiro e julho deste ano. São mais de 92 mil postos de trabalho. O vice-presidente da CDL fala dessa expectativa de vagas de emprego também agora no final do ano. E agora também está sendo potencializado na Paraíba, em João Pessoa, a questão do final do ano, dos empregos temporários, né? Então está vindo forte aí essa questão dos empregos temporários. E a gente sabe que desses empregos temporários, estatísticas informam que pelo menos metade desse pessoal que é contratado temporariamente ficam empregados, quer seja para as lojas renovarem seu quadro de funcionário, quer seja para reforçar, enfim, acaba sempre muita gente sendo efetivada. Para a CDL, investir em treinamento e parcerias é fundamental para esses bons resultados. Sempre promovendo os eventos, palestras e capacitações voltadas à motivação, inovação e atendimento e às vendas, né? Sempre com a parceria, junto com o Sebrae, com o Senac, FEComércio, né? Proporcionando aos empresários e aos trabalhadores uma capacitação para fazer uma gestão melhor dos seus negócios, né? As parcerias com essas instituições são muito importantes, porque une força e qualifica melhor e cada vez mais. Os números revelam também otimismo para o final do ano. Túlio Bezerra espera crescimento nas vendas agora no Natal. A expectativa é positiva para esse final de ano, né? Final de ano sempre é uma época que tem um destaque durante o ano todo, é a época mais forte, e a gente estima um crescimento em torno de 7%. A gente vê que a economia ela está realmente um pouco instável, né? Em certos momentos bons, em certos momentos ruins, mas de qualquer forma os negócios vêm acontecendo, né? É isso, Caio. Esses levantamentos mostram aí um crescimento na indústria e dos serviços da Paraíba. A gente espera que esses números se mantenham, né? Para que continue aí essa geração de emprego e as pessoas que estão no trabalho também se mantenham nos empregos. Isso, Renan. E o varejo, viu? Muito obrigado pelas informações. O varejo também registrou crescimento aqui na Paraíba de 5,1% em setembro, sobre o mesmo período do ano passado, mantendo aí a terceira maior taxa do país. Os dados são da Pesquisa Nacional ou Mensal do Comércio, que é divulgada pelo IBGE. Segundo a pesquisa, os 5 estados que lideraram o crescimento do comércio varejista em setembro foram Amapá, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina e Paraíba, enquanto o Brasil registrou alta de apenas 1,5%. 7 estados tiveram retração no varejo em setembro. O Sebrae e o Banco Santander estão com vagas de emprego abertas aqui na Paraíba. O Sebrae seleciona para cargo de analista e trainee, com salários de até R$ 11.500. O processo oferece 43 vagas. As inscrições vão de 12 de novembro, ou seja, já começaram, até o dia 1º de dezembro, com 43 oportunidades, tá? Para concorrer a uma das vagas, os interessados precisam ter formação acadêmica em nível de graduação,
em curso reconhecido pelo Ministério da Educação, e a inscrição é no site eGaion. Somente é permitido se inscrever para uma única vaga. O valor da taxa é de R$ 100 para a função de analista e R$ 70 para a função de trainee. Já o Santander abriu vaga para assessor de investimentos no estado. As oportunidades são para regime CLT, com contratação imediata. Os contratados vão atuar nas regiões metropolitanas de João Pessoa e de Campina. Os interessados devem ter perfil de empreendedor, capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. As inscrições estão disponíveis nos links oficiais do Santander na internet. Agora são 9h25. A primeira Câmara do Tribunal de Contas da Paraíba determinou que a Prefeitura de João Pessoa faça um concurso público em até 180 dias para corrigir o excesso de contratações temporárias. Essa decisão foi tomada após análise de uma denúncia protocolada em 2022 que apontava a contratação para o cargo de assistente administrativo, mesmo com o concurso vigente. O relator, conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, considerou que esse volume de contratações afrontou o princípio constitucional do concurso público. A Prefeitura alegou que os vínculos temporários ocorreram em várias secretarias para assegurar a continuidade dos serviços durante a pandemia. O TCE também determinou que o prefeito Cícero Lucena firme um pacto de ajustamento técnico-operacional para resolver o problema de forma definitiva. Está aí o prazo dado pelo TCE de 180 dias para um concurso público em João Pessoa, para tentar diminuir essa questão das vagas temporárias. São 9h25, o governo da Paraíba decretou situação de emergência em Campina após os danos provocados pelo rompimento do reservatório R5 da Cagepa, ocorrido no dia 8 de novembro. O decreto foi publicado no Diário Oficial e é válido por 180 dias. Considera os prejuízos no bairro Prata, Centenário e São José, em todos esses 3 bairros. O incidente provocou a morte de uma idosa, destruiu 3 casas e causou danos em outras 3. O episódio foi classificado como desastre de nível 2, permitindo a abertura de crédito extraordinário e dispensa de licitações para aquisição de materiais, contratação de serviços e execução de obras emergenciais. Essas medidas são justamente para restabelecer a normalidade nessas áreas atingidas. Nove horas 27 minutos. O feriado, tem feriado, sabia? Próxima semana, quinta-feira, feriado da Consciência Negra, apenas no dia 20, mas o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa já se anteciparam, anunciaram ponto facultativo na sexta, dia 21. A ideia é fazer um super feriadão para os servidores públicos, tá aí já a dica para você aproveitar. A folga começa na quinta, dia 20, se estende pela sexta, vai ser prolongada para o fim de semana e os trabalhos, tanto nas repartições públicas do estado quanto nas da Prefeitura de João Pessoa, só voltam na segunda-feira, dia 24. Lembrando, claro, que os serviços essenciais à população vão continuar mantidos, serviços de saúde e segurança. Nove horas 28 minutos, eu trago novos dados do IBGE que revelam uma forte concentração econômica na Paraíba em 2 municípios, João Pessoa e Campina Grande. Juntas, as 2 cidades respondem por 65,2% de toda a massa salarial do estado em 2023. A capital paraibana se destaca como principal polo econômico. João Pessoa abriga 37,4% das unidades locais, mais de 42% do total de pessoas ocupadas e quase 43% dos trabalhadores assalariados do estado. Com 14 bilhões e 400 milhões de reais em salários e remunerações, a cidade sozinha concentra 51,4% da massa salarial da Paraíba. O salário médio na capital é de R$ 3.552. R$ 3.552, valor bem acima da média estadual. Cidade Polo do Agreste, Campina Grande, também exerce um papel bem central na economia paraibana. Em 2023, o município representou 13% das unidades locais, 15% do pessoal ocupado, gerou quase
4 bilhões de reais em remunerações, que equivale aí a 13,9% da massa salarial do Estado. Salário médio em Campina Grande, R$ 2.565, aproximadamente R$ 1.000 a menos que João Pessoa. Outros municípios se destacaram, tá? Cajazeiras, salário médio de R$ 2.968, ou seja, maior do que Campina Grande, e Cabedelo apresentou média de R$ 3.196, ou seja, maior também que Campina, tá? Quase aí chegando em João Pessoa, além de uma massa salarial superior a 831 milhões de reais. Na outra ponta, os municípios menores, como São José de Brejo do Cruz, Areia de Baraúnas, São Domingos do Cariri e Cochichola, registraram as menores quantidades de empresas ativas. Apenas Carrapateira teve salários acima da média paraibana. Os dados mostram que a economia do estado permanece altamente centralizada nas duas principais cidades, que juntas respondem por mais da metade das empresas e da massa salarial da Paraíba. Trago agora uma pesquisa do Procon, divulgou os preços dos eletrodomésticos e eletroportáteis aqui em João Pessoa, em 6 estabelecimentos. Uma pesquisa feita dia 10. Foram analisados 141 produtos, entre fogões, geladeiras, máquinas de lavar, fornos elétricos, freezers e smart TVs. Nos fogões, um modelo 5 bocas apresentou maior variação na pesquisa. Você encontra o preço entre R$ 1.499 e R$ 2.199 no centro e 2 lojas no centro. Então você consegue encontrar o mesmo produto com 46% de diferença, R$ 700 de diferença. Fornos elétricos, modelo 60 litros, oscilação de 10%, entre 399 e 439. Geladeira, duplex, 460 litros, diferença significativa, entre 4.399 e 5.459. R$ 1.000 de economia para o consumidor. É o mesmo produto, tá? Pesquisa. Entra no site do Procon da Paraíba, que tem a pesquisa completa por lá. 9h31, eu volto com política. Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de novembro de 2025. A taxa de desocupação caiu em 2 das 27 unidades da federação pesquisadas pelo IBGE no terceiro trimestre. Pernambuco teve o índice mais elevado, 10%. Na sequência, apareceram Amapá e Bahia. Já Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram a menor taxa, que ficou em 2,3%. Depois veio Rondônia. Na média, a taxa de desocupação do país entre julho e setembro chegou a 5,6%, o menor nível desde 2012. A Justiça de Londres considerou a mineradora BHP Billiton legalmente responsável pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. O processo tramita desde 2022 e envolve mais de 600 mil atingidos, incluindo moradores de 31 municípios, empresas e comunidades indígenas ao longo da bacia do Rio Doce. O começo da segunda etapa do julgamento está previsto para outubro de 2026. Na ocasião, serão definidos os valores das indenizações. Os autores da ação pedem mais de 250 bilhões de reais. Os atingidos recorreram à Justiça Britânica porque consideraram insuficientes os mecanismos de reparação no Brasil. A BHP mantinha a sede no Reino Unido na época da tragédia. Com isso, o processo foi aceito pelo tribunal inglês. 19 pessoas morreram em decorrência do rompimento da barragem. A Justiça proibiu um posto de gasolina do Recife de exigir que funcionárias usem blusa curta e calça justa no expediente. A juíza responsável pela decisão entendeu que o uniforme submetia as trabalhadoras a situações de constrangimento e assédio. A ação foi movida pelo Sindicato dos Empregados em postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo e em lojas de conveniência e lava-jatos de Pernambuco. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. 9h34. Política. Sexta-feira, semana acabando, com expectativa de termos próximos dias bem movimentados na política paraibana, né? Isso, João Paulo Medeiros. Não só isso, como suas férias. Mas vamos focar na política paraibana. Bom dia para você. Bom dia, Caio, mais uma vez. Um ótimo dia também para todos os nossos ouvintes. De fato, nós tivemos uma semana morna na política aqui da Paraíba. Verdade. Sem muitos fatos relevantes, apenas algumas decisões judiciais ali repercutindo, mas a política partidária mesmo aconteceu mais nos bastidores, sem fatos públicos. Para a semana que vem, a partir já da próxima segunda-feira, nós deveremos ter um cenário diferente. Isso porque na segunda-feira é a data de filiação do prefeito Cícero Lucena, aqui de João Pessoa, ao MDB do senador veneziano Vital do Rego. Esse evento está previsto para acontecer na tarde da segunda-feira, numa casa de recepções no bairro Pedro Gondim, onde Cícero e Veneziano irão dar ali mais um passo oficialmente nesse projeto em que os dois irão para disputas majoritárias no próximo ano. Veneziano, candidato à reeleição para o Senado, e o prefeito aqui de João Pessoa, Cícero Lucena, que é pré-candidato ao governo do estado, vai assinar a ficha de filiação ali de uma legenda na qual ele já esteve no passado, já esteve ocupando outros cargos em algum outro momento histórico. Caio, agora, nesse evento, o próprio veneziano já confirmou as presenças do governador do Pará, o Jader Barbalho, aliás, o Helder Barbalho, o Jader é o pai dele, o Helder Barbalho, e também o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, né? Os dois devem estar nesse evento da segunda-feira, e é um momento em que o MDB precisará demarcar força, demonstrar força e demarcar terreno para chegar forte ali, do ponto de vista até mesmo da opinião pública, nesse processo em que apresentará pelo menos 2 candidaturas majoritárias no próximo ano. Agora, para fazer isso, é necessário se pensar, por exemplo, em quais figuras estarão nesse palanque já da próxima segunda-feira, nesse possível palanque do prefeito aqui da capital, Cícero Lucena. E há ainda interrogações com relação a esse tema. Por quê? Por exemplo, 2 figuras que tendem a, mais à frente, se filiarem ao MDB, o deputado Mercinho Lucena e o deputado Wellington Roberto, não poderão assinar essa ficha de filiação já no dia da manhã, sob o risco de cometerem infidelidade partidária. Então, eles dois terão que esperar a abertura da janela partidária no próximo ano para migrarem dos partidos em que estão para o MDB do veneziano. Mas eles podem estar presentes no evento? Podem estar presentes. E aí podem figurar ali como atores também. Mas fica estranho, né? Talvez Mercinho por ser o pai, com certeza né? estará, né? Mercinho com certeza estará por ser uma filiação do pai e tudo mais, a relação de parentesco. Mas ainda há dúvidas se o deputado Wellington Roberto, que está de malas prontas para deixar o PL aqui na Paraíba já há muito tempo, se ele estará presente nesse evento ou não. Pelo menos oficialmente não poderá ainda assinar a ficha de filiação por conta desse impedimento legal. O mesmo impedimento que terá alguns vereadores aqui da base do prefeito Cícero Lucena, que hoje estão em outras legendas, mas que podem disputar as eleições no próximo ano por outros partidos. Então, esses também não poderão deixar os partidos pelos quais foram eleitos nesse momento. Terão que aguardar mais à frente ali, se forem realmente disputar as eleições
do próximo ano para fazer essa mudança. Enfim, é o caso, por exemplo, de Dinho, vereador, presidente da Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa, que ainda está no PSD, né? Ainda está no PSD, mas não sabe se deixará o PSD para migrar para o MDB de Cícero ou se ficará no partido. Até porque a costura que tem sido feita, ou pelo menos a costura que tem se buscado nessa perspectiva, é de uma possível aliança entre o prefeito Cícero Lucena e o grupo Cunha Lima. Ocorrendo essa aliança, não haveria mais a necessidade de Dinho e de outros membros do PSD, de Pedro Cunha Lima, hoje comandado por Pedro Cunha Lima, não haveria mais essa necessidade desses membros deixarem o partido, já que a legenda pode migrar aí para essa composição com Cícero. São questões ainda a serem respondidas ao longo desse processo, que de fato se inicia já ali com pontapé inicial na próxima segunda-feira, por isso que disse que tivemos uma semana morna nesse aspecto da política partidária, de eventos públicos, mas deveremos ter, pelo menos a expectativa é essa, os próximos dias, uma semana posterior, mais movimentada na política aqui da Paraíba. Por falar em Cícero Lucena, no prefeito aqui da capital, o Ministério Público Eleitoral deu um parecer favorável a ele, né, João? Foi favorável, sim, Caio, concordando com a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente essa ação de investigação judicial eleitoral, essa AGE, movida no passado pelo então candidato a prefeito aqui de João Pessoa, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Queiroga, após a eleição, ingressou com essa AGE, pedindo a cassação dos mandatos do prefeito Cícero Lucena e também do vice Léo Bezerra, com base naquelas informações que foram apresentadas e descobertas pela Operação Território Livre, de um possível aliciamento violento de eleitores, de coação de eleitores durante o processo eleitoral aqui de João Pessoa em 2024. Só que no primeiro grau, na 70ª zona eleitoral aqui de João Pessoa, o juiz já rejeitou essa ação, indeferiu, pelo menos julgou improcedente esse pedido feito pela coligação de Marcelo Queiroga, analisando que, apesar dos fatos ainda estarem sendo investigados e existirem indícios da participação de algumas pessoas nessas práticas de aliciamento violento, de nomeações que foram feitas à época na gestão municipal, mas esses fatos não trazem ainda com vínculos fortes e consolidados o nome do prefeito Cícero Lucena, nem tampouco o nome do vice-prefeito Léo Bezerra, e por isso não haveria elementos para condená-los à cassação, à perda dos mandatos. Foi assim a decisão de primeiro grau na zona eleitoral, e esse parecer do Ministério Público, assinado pelo procurador Marcos Alexandre Queiroga, concorda com a sentença de primeiro grau e na perspectiva de manter esse afastamento da possibilidade de cassação dos mandatos de Cícero e de Léo Bezerra a partir dos dados, dos elementos que nós temos hoje. No parecer, eu li até ontem, que tem ali, salvo engano, 29 páginas, o procurador da República, Marcos Alexandre, ele diz o seguinte, que apesar de existirem os indícios que podem mais à frente serem transformados em ação penal ou mesmo em futuras investigações de ilícitos eleitorais, né? Apesar de existirem esses indícios, não há elementos fortes, consolidados, que justifiquem nesse momento, a declaração ou a cassação dos mandatos de Cícero e de Léo Bezerra, por não existirem esses vínculos, nem tampouco fatos e elementos que demonstrem que essas ocorrências foram capazes de desequilibrar o resultado das eleições de 2024 aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, quando Cícero foi eleito em segundo turno, disputando o segundo turno com Marcelo Queiroga. Essa AGE foi a segunda julgada improcedente pela Justiça Eleitoral de primeiro grau. A primeira foi no mês de setembro, e foi movida pelo então candidato à prefeitura aqui de João Pessoa, Rui Carneiro, que é deputado federal hoje, questionou também essa interferência dessas práticas no resultado das eleições, e também, em primeira instância, essa ação foi rejeitada, foi julgada improcedente. Agora é acompanhar, Caio, para ver qual será o posicionamento dos membros do TRE
diante desse parecer do Marcos Alexandre Queiroga, que traz uma leitura ou uma posição menos punitivista nessa análise que é feita a partir desse caso específico da Operação Território Livre. Lembrando que, ainda no âmbito do TRE, há um inquérito policial instaurado por parte da Polícia Federal, apurando especificamente a participação do prefeito Cícero Lucena, mas é um inquérito policial ainda, está na fase de investigativa, sem o contraditório, sem ampla defesa, é um procedimento inquisitório. Então, considerando esse contexto todo, foi que o Procurador Regional Eleitoral daqui da Paraíba, o Marcos Alexandre Queiroga, opinou pela improcedência desse recurso movido por Queiroga, pelo ministro Queiroga, o ex-ministro Marcelo Queiroga, presidente junto ao estadual TRE. do PL, né? Isso, agora. ex-candidato à prefeitura aqui de João Pessoa. João, antes da gente seguir para o próximo assunto, eu quero trazer uma informação aqui, ainda relacionada à prefeitura de João Pessoa. Você que tem muito concurseiro de plantão que nos ouve nesse momento. A primeira Câmara do Tribunal de Contas da Paraíba determinou que a prefeitura aqui da capital faça um concurso público em até 180 dias para corrigir excessos de contratações temporárias. Essa decisão foi tomada após analisar uma denúncia protocolada em 2022 que apontava contratações para cargo de assistente administrativo, mesmo com o concurso vigente. O relator, conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, considerou que o volume de contratações afrontou o princípio constitucional do concurso público. O que é que disse a prefeitura? Ela alegou que os vínculos temporários ocorreram em várias secretarias justamente para assegurar a continuidade dos serviços durante a pandemia. O TCE também determinou que o prefeito Cícero Lucena faça um acordo, firme um pacto de ajustamento técnico-operacional para resolver esse problema de forma definitiva. Está aí um prazo dado pelo TCE, 180 dias para a realização de um concurso público. Caio, e é bom que isso aconteça, de fato, essa cobrança, essa fiscalização do TCE, porque nós acompanhamos sempre e cobramos aqui na bancada da CBN a realização de concursos em prefeituras menores, né, em gestões menores. Tem sido assim, o tribunal tem atuado nesse sentido, inclusive impondo e relembrando, alertando os gestores da resolução que foi publicada recentemente, que estabelece um prazo de 30%, um percentual de 30% nessa relação entre contratados e efetivos. E é importante que esse acompanhamento, essa cobrança e esses alertas aconteçam também com relação às grandes prefeituras. Aqui de João Pessoa, em Campina Grande, na cidade de Patos, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, grandes gestões, prefeituras maiores, que também, se a gente for observar, mantém um excesso de vínculos precários. E também, da mesma forma, com relação ao governo do Estado. Se a gente for observar e pegar nos sagres do Tribunal de Contas do Estado, o número de servidores contratados sem concursos hoje na Paraíba, em secretarias como da Educação e da Saúde, é algo muito significativo. São, de fato, muitos servidores que continuam com esses vínculos precários e o tribunal precisa fazer essas cobranças sempre, tanto no que se refere a pequenas prefeituras, municípios menores, como também nas grandes gestões, incluindo o governo do Estado e as prefeituras maiores de Campina Grande e de João Pessoa. Agora, 9h48, vamos falar de ainda movimentação política, mas movimentação que tem acontecido, João, no Republicanos, no grupo dos Galdino. Dos Galdinos, no caso, né? Pois é, Caio, eu até disse agora há pouco que a semana foi tranquila, foi morna nesse aspecto dos eventos públicos, mas nos bastidores alguns encaminhamentos já avançaram com o horizonte ali na disputa eleitoral de 2026. Um desses parece ter sido esse dilema vivido por Adriano Galdino no que se refere a manter ou não manter a sua pré-candidatura a governador do Estado em 2026. Ontem, o deputado Murilo Galdino, que é irmão do Adriano, deu uma declaração na imprensa afirmando que, caso o presidente da Assembleia desista da sua candidatura, desista da sua pré-candidatura, que ao longo das últimas semanas ou dos últimos meses tem sido enfraquecida, tem perdido força, tem perdido tração nessa disputa de pré-campanha aqui na Paraíba. Então, caso isso aconteça, Murilo defendeu que o seu grupo, o grupo do Adriano, apoie a
candidatura de Lucas Ribeiro a governador da Paraíba. Se mantenha no Republicanos e apoie Lucas Ribeiro como candidato a governador do estado dentro da base governista. É uma declaração que ocorre deixando a sinalização de que, de fato, esses encaminhamentos têm avançado na perspectiva de, ponto 1, Adriano desistir de uma vez por todas dessa disputa ao cargo de governador, e ele deu uma declaração até em tom de brincadeira dias atrás, durante uma sessão da Assembleia, dizendo que foi abandonado pelo partido, abandonado pelos aliados, abandonado até mesmo pelo PT. E apesar de ter sido uma declaração em tom de brincadeira, mas ela tem um profundo fundo de verdade, porque se a gente for observar, de fato, ele foi rifado dentro da base do governo, seu projeto de disputar o governo do estado em 2026 foi rifado pelos demais caciques desse grupo. Ele foi o primeiro que colocou ali o nome, mas já desde o início não deram bola, você muita lembrou bola, bem, né? Adriano Galdino foi o primeiro político da Paraíba a se lançar pré-candidato a governador da Paraíba em 2026. Isso aconteceu, salvo engano, entre 2023 e 2024. Eu dizia isso, na eleição passada ele fez o mesmo, colocou lá o nome logo no início, querendo e tal, mas os partidos também não deram muita bola, assim, né? E aí o que aconteceu ao longo desse tempo? Ele acabou sendo rifado sem o apoio dos republicanos. O Hugo Mota preferiu apoiar o projeto do pai, Nabor Vanderlei, para disputar o Senado. E, ao mesmo tempo, também não teve espaço junto aos demais caciques, a João Azevedo, do PSB, e a Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, que foram, de fato, os três nomes, os três atores que definiram essa chapa até então do governo, da base do governo, que disputará as eleições do próximo ano, que definiram que Lucas é o candidato, deverá ser o candidato desse grupo, com base na tese única e exclusiva da naturalidade, pelo fato de ele estar na condição de vice-governador e também, diante da saída de João Azevedo para a disputa do Senado em abril, se isso acontecer, ele naturalmente assumiria esse papel de candidato do grupo para a disputa das eleições do próximo ano. Então, diante desse cenário onde foi rifado por esses caciques, Adriano tem permanecido tentando viabilizar a sua pré-candidatura a governador, mas tem encontrado dificuldades e falta de apoio também de outros agrupamentos. Se você for observar, há meses ele tem repetido que, abre aspas, se Lula me apoiar em 2026, eu deixo republicanos, fecha aspas. Ele disse essa frase por vários momentos. E até então não há nenhum indicativo, nenhuma sinalização de que o presidente Lula embarcará nesse projeto do presidente da Assembleia aqui da Paraíba. E aí, diante desse contexto, o irmão de Adriano, Murilo Galdino, já sinaliza na perspectiva dessa desistência cada vez mais próxima e, por consequência, a decisão desse grupo de permanecer dentro da base, permanecer no Republicanos, com o objetivo, claro, de reeleger Murilo Galdino como candidato, como deputado federal e, ao mesmo tempo, conseguir, talvez, quem sabe, um espaço ali dentro dessa chapa majoritária ainda. Aliás, o único espaço que ainda está em aberto é exatamente o espaço daquele que disputará a vice-governadoria. 9 horas e 53 minutos. Vamos falar da Justiça, João, porque o Conselho Nacional de Justiça deu mais um passo naquela apuração sobre o inflacionamento da produtividade de juízes paraibanos. Caio, esse foi um despacho do ministro Mauro Campbell, que é corregedor nacional de justiça do CNJ. Ele determinou a continuidade dessas investigações, especificamente contra 3 juízes aqui da Paraíba, por supostas irregularidades na produtividade das suas unidades judiciais, naquele momento em que esses magistrados disputavam uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Esse despacho de Mauro Campbell, ele não é conclusivo, ele não tem uma conclusão sobre se nós tivemos ou não tivemos irregularidades praticadas por parte desses magistrados. O que se tem é uma decisão por dar continuidade, por dar prosseguimento a essas investigações, a essas apurações junto ao CNJ, que já resultaram na abertura de processos administrativos disciplinares, que estão em tramitação nesse momento. Então, no despacho, o ministro assinala que os juízes José Herbert Luna Lisboa, Rita de Cássia Martins Andrade e José Célio de Lacerda Sá deverão ser alvo ali
dessas apurações junto ao CNJ e também determina que aquela eleição que foi suspensa para o preenchimento de uma vaga de desembargador no TJ pelo critério de antiguidade, e foi suspenso exatamente por conta dessas suspeitas relacionadas à escolha de outra vaga pelo critério de merecimento, que aquela vaga seja preenchida, a vaga de antiguidade seja preenchida e essa suspensão deixe de existir, dando ao TJ a possibilidade de continuar com esse edital para o preenchimento dessa vaga. Porque eram 2 processos, né? Eram 2 processos. Aí suspendeu os 2 também para investigar isso. Inicialmente havia o processo para preenchimento da vaga por merecimento, onde os juízes e juízes se candidatam para disputar essa vaga, e foi aí que a Corregedoria do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba iniciou esse processo de apuração a partir de um alerta feito de forma corajosa, inclusive, pelo desembargador Aloysio Bezerra, durante a sessão do pleno do TJ. Então, a Corregedoria começou a apurar se teria havido manipulação nos indicadores de produtividade por parte de alguns magistrados que atuavam ali nessas unidades e que estavam como candidatos a essa vaga no critério de merecimento. A partir disso, esse edital foi suspenso, né, por conta dessas suspeitas, e após esse momento o CNJ avocou esse processo, pediu o envio desse processo para Brasília, para que ele mesmo, o CNJ, passasse a conduzir essas apurações. Lembrando que o blog Conversa Política, onde esse material foi publicado lá no Jornal da Paraíba, procurou os juízes Herbert Lisboa e Rito de Cássia, mas ainda não recebeu retorno sobre esse relatório e esse despacho do ministro Mauro Campbell, mas ainda também não conseguiu contato com o juiz José Célio. Claro que o espaço permanece aberto aqui na Rádio CBN, no Jornal da Paraíba e em todos os veículos da Rede Paraíba para possíveis manifestações desses magistrados, que, repito, não há uma conclusão de mérito ainda sobre essa questão da produtividade. O que há, nesse momento, é a decisão do ministro corregedor-geral, Mauro Campbell, de prosseguimento dessa apuração junto ao CNJ. Agora são 9h56. João, eu queria trazer uma informação, porque o Ministério Público Federal apresentou manifestação no processo que investiga a prefeita de Areia, que é Silvia César Farias de Cunha Lima, por supostas irregularidades cometidas durante as eleições de 2024. Vou trazer essa informação para você, porque a defesa da prefeita alega que se trata de uma tese eleitoreira e que está confiante que vai provar a inocência dela. Já a prefeita Silvia Cunha Lima afirmou que segue com consciência tranquila e que não foi praticada nenhuma ilegalidade, que existe inclusive um vasto material nos autos que comprovam sua inocência. O que é que está acontecendo? O MPF está pedindo a cassação dos diplomas da prefeita e do vice-prefeito, que é o Luiz Francisco dos Santos Neto, além da inelegibilidade por 8 anos dos principais envolvidos. De acordo com o MPF, há provas de captação ilícita de votos, abuso de poder político e econômico e uso indevido da máquina pública. Aponta, inclusive, outros elementos que reforçam o abuso de poder, como aumento anormal das despesas com combustíveis, crescimento expressivo de servidores contratados no ano eleitoral e a mistura de alimentos da merenda com itens adquiridos em licitação, indicando improviso e finalidade eleitoral. Segundo o MPF, 3 servidores municipais foram presos em flagrante em outubro de 2024, a 2 dias da eleição, transportando cestas básicas em carros oficiais, manipulando alimentos em um prédio público também. Parte dos itens vinha da merenda escolar, reforçando o desvio da finalidade às vésperas da eleição. Tá aí informação, né, com relação à Areia. Ministério Público Federal pedindo a cassação da prefeita, do vice e de outros envolvidos, e a prefeita dizendo que está ali provando um vasto material comprovando sua inocência nesse processo, né, João? Pelo que eu estou vendo aqui, Caio, foi a Procuradoria Regional Eleitoral, que é também representada por um integrante do Ministério Público Federal, mas só para ficar claro, para a gente o nosso ouvinte não confundir as duas coisas. A Procuradoria Regional Eleitoral, ela atua junto ao TRE. Junto ao TRE,
e é composta ali por procuradores da República que fazem parte do Ministério Público Federal. É um caso, me parece, pelo que você leu aí das informações trazidas, está lá no Jornal da Paraíba também, é um caso bastante grave, né, que passará também pelo crivo dos membros do TRE mais à frente. Agora, cara, se a gente for observar, são muitos casos oriundos ainda das eleições de 2024 que chegam nesse momento ao TRE, muitas AGEs pedindo a cassação dos mandatos de prefeito e de vice em várias cidades aqui do estado. É verdade. Várias cidades. E isso demonstra o quanto a nossa democracia, o quanto a nossa tradição política ainda descamba para a judicialização das campanhas. É algo impressionante como, primeiro, as regras do jogo, vez por outra, são burladas a partir desses candidatos que disputam as eleições nesses municípios. E ponto 2, como também as equipes de campanha, as equipes que fazem parte ali das assessorias jurídicas dessas campanhas e desses candidatos estão cada vez mais dispostas a judicializar as eleições municipais aqui no estado. Isso tratando-se de 2024, né, quando nós tivemos eleições municipais. Mas a mesma coisa acontece também com eleições estaduais, quando a cada 4 anos nós temos aí a renovação dos mandatos. Vez por outra, surgem muitas denúncias e ações, algumas prosperas, outras não, como é o caso dessas que foram julgadas improcedentes aqui em João Pessoa. Tivemos outras já prosperando e, claro, cabe sempre ao TRE, cabe sempre ao Judiciário Eleitoral, no primeiro grau também, fazer essa análise desse processo de judicialização mesmo que as campanhas acabam tendo após o resultado das urnas. E a gente, claro, acompanha tudo aqui em tempo real na CBN para você. E aí, o que pesa muito nessas ações todas, alguns fatores. Primeiro, a gravidade das condutas. Sim. Me parece que nesse caso aí de Areia, há de fato uma gravidade bastante significativa. No caso de distribuição de cestas básicas, com prisão, né? Prisão de servidores públicos. Isso, e você pegar material da merenda e distribuir, escolar, né? Ou seja, você consegue licitação, é algo são muito situações grave. que, se comprovadas, são muito graves. Isso pesa, evidentemente. E um outro ponto que pesa é a capacidade que essas ações, que essas práticas tiveram para desequilibrar o resultado do pleito. E a depender das circunstâncias, a depender das cidades onde essas práticas aconteceram, aí, no caso concreto, é que os julgadores fazem essa análise, essa apreciação sobre a possibilidade ou não de cassação desses mandatos. Agora são 10 horas e 2 minutos, a gente faz a pausa para as notícias nacionais, mas volta com notícia local logo em seguida. Fica aí. Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de novembro de 2025. A Justiça da Itália marcou para o dia 27 de novembro a audiência que vai analisar o pedido de extradição da deputada Carla Zambelli. O Ministério Público do país já deu parecer favorável ao processo. A parlamentar brasileira fugiu para a Europa depois de ser condenada a 10 anos de prisão por causa da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e da alteração de documentos. Em outro caso, Zambelli pegou 5 anos e 3 meses por ter perseguido, com uma arma em punho, um homem na véspera do segundo turno das eleições de 2022. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que novas prisões de investigados pela Operação Sem Desconto vão ocorrer. Ele também disse que há interessados em fazer delação premiada sobre os desvios irregulares em pensões e aposentadorias. Ontem, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso durante a ação que investiga o esquema. Ele foi demitido em abril após ser afastado da função quando o escândalo se tornou público.
A defesa afirmou que a prisão de Stefanuto é completamente ilegal porque o cliente não tem atrapalhado as investigações. Uma moradora de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e a mãe morreram de malária depois de retornarem de uma viagem internacional. Segundo a prefeitura, as duas eram missionárias e tinham voltado de Ruanda, na África, havia poucos dias. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene! Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende! Chegou a hora de ficar em dia com João Pessoa. Refis 2025. De 15 de outubro a 14 de novembro, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 100% nos juros e 80% nas multas para pagamento à vista. Ou parcelamento em até 15 vezes com descontos progressivos. E pagando pelo portal do contribuinte da Prefeitura, você ainda ganha mais 5% de desconto nas multas. Prefeitura de João Pessoa. Ai, amiga, queria tanto comprar aquele anel de ouro, mas tá muito caro. Espera aí, você já foi na Ouro do Brasil? Não, por quê? Então você precisa ir lá urgente. Eu comprei o mesmo anel por quase metade do preço que essas lojas do shopping. Não acredito, mas é ouro mesmo? É claro, ouro é ouro, né? A diferença é que lá o preço é justo. Por que pagar mais caro se ouro é ouro? Venha conhecer a Ouro do Brasil. Acesse nosso Instagram, Ouro do Brasil, ou pelo 839-8152-8486. Açúcar alegre, doce companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar. Um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar alegre, 100% livre de enxofre. Sua vida naturalmente doce. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. De volta com o CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs, aqui na 101.7 FM. São 10h07. Um grande abraço para você que está chegando agora, ligando o seu rádio. Fique à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem muita notícia até a hora do almoço. Tem também as dicas para você curtir o fim de semana. Tem nossos quadros e colunas, entrevistas. E você acompanha tudo também, além da 101.7, pelas ondas do rádio, no YouTube, canal CBN Paraíba. Já estamos por aqui também com transmissão em vídeo para você que nos acompanha. Um grande abraço, tá? Deixar aqui, registrar o nome dos nossos ouvintes que estão participando. Tem, vamos lá, o Antônio Davi, João Santos, Eliana, Irene, Pedro Silva, falando aí da Tancredo Neves, né? Dizendo, ó, cara, espero que quando acabar essa obra, ajeitem o asfalto, que tá muito ruim. Tá péssimo, né? O asfalto por lá, acredito que isso vai ser feito, né? A gente tá nessa esperança também. Matheus Gadelha, Marides participando, Regis também ligado, Bruno Ellison falando aí que a maternidade de Bahia estão anunciando que vai ser entregue, né? O hospital que tá mais de um ano fechado, no dia 15 de dezembro, data do aniversário da cidade. A gente tá aí nessa expectativa também, então, tá? Tereza também, grande abraço para você. Para o Denis, que aqui rasgou elogios para a turma de política aqui da Rede Paraíba. Obrigado, tá, Denis? Um abraço. Também para o Flávio, lá de Bahia, para a Alissa também. Quem mais participando com a gente?
o Joaquim Cordeiro também lá no Ministério Público. Tem o pessoal também comentando no chat do YouTube. Quero registrar todo mundo pra gente não deixar ninguém de fora. Maria Verônica também participando. Tadeu Leite. O Irinaldo, que inclusive queria aí informações sobre bloqueio que foi imposto por Flávio Dino no primeiro semestre sobre instituições públicas de ensino superior de emendas PIX. Eu vou me aprofundar mais sobre esse assunto, tá, Irinaldo? Mas acredito que não tenha sido especificamente sobre instituições públicas, mas sim com relação a emendas PIX de forma geral, né? Porque há aí uma tentativa do STF de deixar claro para onde vai esse dinheiro, porque a emenda PIX se tornou essa emenda que o parlamentar joga na conta sem nenhum tipo de crivo, né? Então precisa aí de alguns esclarecimentos, por isso elas foram travadas, mas não sei exatamente com relação às instituições públicas, vou procurar saber para trazer para você, tá? Obrigado. Josiélio também aqui, dizendo bom dia, uma ótima sexta-feira, participando aí conosco, um grande abraço para você, já começando aí o fim da semana e o fim de semana com esse solzão que tá aí fora, pelo menos por aqui eu consigo ver que tá sol, o sol tá bonito. 981324088, participa, manda sua mensagem, tô te esperando pra gente conversar por aqui. Enquanto isso, vou te atualizando do que acontece em João Pessoa, na Paraíba, região metropolitana aqui da nossa capital. São 10h10. Giro de notícias. Como eu disse lá no início do programa, hoje já é dia 14 de novembro, chegamos à metade do mês, né? Passou muito rápido, já chega fim de ano, festas, já emenda ali com verão, né? Alta estação, carnaval, é assim, né? A gente sabe que é. E nesse período, a gente precisa reforçar a importância da doação de sangue, porque os estoques costumam cair e a demanda aumentar. É justamente proporcional. As pessoas começam a ir para a festa, viajar, doam menos, mas também acontecem mais acidentes, mais crimes. É algo que a gente precisa estar de olho. O Hemocentro da Paraíba está promovendo a Corrida pela Vida, que é uma ação que une esporte e solidariedade justamente para incentivar novos doadores, reforçar o banco de sangue aqui no nosso estado. Então, para explicar melhor como é que funciona essa campanha, a gente conversa agora ao vivo com Shirlene Gadelha, que é diretora do Hemocentro aqui da Paraíba. Shirlene, um ótimo dia para você, seja bem-vinda mais uma vez à CBN. Bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês, muito obrigada. E aqui estou para a gente bater esse papo e tirar algumas dúvidas de alguns corredores e doadores de sangue. Então me fala mais um pouco sobre esse evento, essa corrida. Por que o Hemocentro decidiu vincular a corrida à doação de sangue? Como é que foi pensada essa estratégia? Então, a gente sempre estimula os hábitos saudáveis, né? E nada mais saudável do que correr e estar bem com a sua saúde. E para o doador de sangue, é isso que a gente precisa. O doador tem que estar bem de saúde para fazer sua doação de sangue. E já que esse mês é o mês de novembro, que no dia 25 é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, o governo do estado também, pensando na proporcionalidade de bem-estar de toda a população da Paraíba, estimula para que você se torne um doador de sangue, você possa correr e assim, nesse período que é festivo, já antecede o final de ano, como você já falou, e nós já estamos sentindo isso, a redução muito grande nos estoques de sangue, e a gente estimula a população a vir fazer sua doação de sangue para que a gente não falte e que a gente possa estar distribuindo esses hemocomponentes para todos os hospitais, aquelas pessoas que agora, no momento, estão precisando desse sangue que é vital à vida. Então, tá aí, é dia 29 de novembro, é isso? Daqui a 3 fins de semana, esse mais 2. Exatamente. A corrida vai ocorrer no dia 29 de novembro, às 5 horas a concentração, mas as inscrições podem ser feitas aqui no Hemocentro de João Pessoa. Amanhã vai estar fechado o Hemocentro, dia 15, e já na segunda-feira estaremos aqui funcionando normalmente para que os corredores, os doadores venham fazer sua doação e assim a gente possa realmente agradecer a cada um de vocês com esse ato de solidariedade e amor e fazendo sua inscrição, correndo com a gente, porque é isso que a gente quer, correr, doar sangue e salvar vidas. Shirlene, a gente sabe que novembro e dezembro costumam ser esses meses com baixas doações, né? Hoje, como é que está a situação dos estoques? Quais tipos sanguíneos estão mais críticos nesse momento? Caio, para lhe dizer, como a gente teve essa redução tão grande assim dos hemocomponentes, isso devido a uma grande demanda de pessoas que estão fazendo cirurgias,
que estão nos hospitais precisando muito. A demanda tem sido muito alta, mas a doação não está cobrindo. Então, a gente hoje estamos com estoque baixo, até o A positivo, que geralmente a gente tem em grande quantidade, teve essa redução grande. Então, por isso que a gente também faz esse chamamento às pessoas que se sintam solidárias e que venham para somar com a gente, para que o estoque não seja zerado e a gente não fique sem fazer a distribuição para aquelas pessoas que de imediatamente, ou seja, uma cirurgia, um sangramento, necessitem. Para centros oncológicos, a gente tem em grande quantidade precisando de sangue. Shirlene, para quem quer participar da corrida, é um processo simples, né? Você doa sangue e recebe um voucher. Mas muita gente ainda tem dúvida. O que é importante reforçar sobre como se inscrever corretamente? Explica esse processo para quem está aí nos ouvindo. Então, ao fazer sua doação de sangue, você recebe aquele voucher e naquele voucher vai ter um número de inscrição. Você vai entrar no site da corrida, que vai estar lá no Instagram, Terceira Corrida pela Vida, aí tem o site lá, você vai abrir e você vai colocar o número do voucher e a campanha que é 990. O número do voucher está no kitzinho, no voucher, que você, ao lado, você coloca aquele número e aí ele vai fazendo as perguntas, colocando seu nome, CPF, qual o 3, 5 e 10 você vai identificar qual você vai correr e aí você garante a sua inscrição, porque só de posse com o voucher você não garante que está inscrito na corrida, precisa se cadastrar. Gente, vê só que interessante, né? João Pessoa está se tornando esse lugar de corridas de rua, né? E as pessoas às vezes pagam caro para isso. Vê só a oportunidade, você participa de uma corrida com várias pessoas e ajuda também, de graça, porque você está ali doando sangue e conseguindo esse voucher para participar da corrida. Espalhe essa notícia, ouviu aqui na CBN, passa aí para os seus amigos que costumam fazer, né, corrida, que gostam de correr, é uma ótima oportunidade. Doa sangue e participa da corrida. Quais são os critérios? Tem até um ouvinte nosso aqui, o Pedro Silva, perguntando quem é que pode doar, né? Quais são os principais critérios, Shirlene, para doar sangue? Tem algum mito ou receio que vocês percebem com frequência que ainda afasta possíveis doadores? Sim, a gente sempre tem aqueles mitos que uma vez que você doa, você obrigatoriamente fica tendo que doar sempre. Não, uma vez que você doou, se você não quiser mais voltar a doar, aí é decisão sua, não vai acontecer nada, nem seu sangue vai afinar, nem vai engrossar, nem emagrece, nem engorda. São vários mitos que às vezes as pessoas têm, né? Mas o importante é você colaborar, salvar 4 vidas e você precisa estar bem de saúde, ter um peso acima de 50 quilos, portar de um documento oficial com foto, a idade entre 16 a 69 anos, os menores de 18 vêm acompanhados com um representante e a partir de 60 só se você já é um doador. Não beber na noite anterior que antecede a doação, vir bem alimentado, evitando apenas comer comidas gordurosas. Se está em uso de algum medicamento, espera o término desse medicamento de 7 a 15 dias e comparece para fazer sua doação. E aquelas pessoas que, porventura, tenham feito uma tatuagem, uma micropigmentação, precisa esperar o período de 6 a 12 meses, onde será avaliado pela triagem clínica. Algumas pessoas fazem procedimento estético, ou seja, um botox, então esperar 6 meses também para fazer a sangue. E essa corrida, cara, também é importante. Oi, Shirlene, acho que está cortando um pouquinho a sua ligação. Você me ouve nesse momento? A gente teve um corte aí na ligação com a Shirlene Gadelha, que é a diretora do Hemocentro da Paraíba. Está falando justamente, gente, sobre a corrida pela vida que vai ser feita vai acontecer no dia 29 desse mês, ou seja, daqui a 3 fins de semana, você doa sangue e você logo em seguida consegue aí um voucher. Com esse voucher, você vai no site da Corrida pela Vida, e faz sua inscrição de graça. Repassa essa informação aí para os seus amigos, pessoal que gosta de correr. E tá chegando, inclusive, mais pergunta aqui de ouvinte. Vamos ver se a gente consegue esse contato novamente com a Shirlene para falar sobre isso. Mas se não der também, a mensagem já foi dada, tá? A mensagem já foi dada, acho que tá bom, né? A gente agradece a Shirlene Gadelha, né, pela participação, falou aí sobre todo esse processo, então já sabe, qualquer dúvida manda para mim que a gente tenta te orientar com relação a essa corrida. Agora são 10h18. A Paraíba registrou um crescimento
crescimento expressivo no mercado de trabalho em 2023. Os dados são do Cadastro Central de Empresas, divulgados pelo IBGE. O estado teve aumento de 8,7% no total de ocupações. Saltou de 810 mil para 880 mil pessoas empregadas. Esse avanço foi impulsionado pelo crescimento de quase 9% no número de trabalhadores assalariados, que chegou a 749 mil em 2023. A Paraíba também registrou mais empresas e outras organizações ativas. Foram 128 mil unidades locais, aumento de 7,1%, acima das médias do Nordeste e do Brasil. O valor total pago em salários e remunerações teve alta também de 14,3% em termos reais, chegando a 28 bilhões de reais. Com isso, o salário médio mensal no estado registrou ganho real de 5,9%, passando a R$ 2.896 em 2023. Mesmo assim, gente, o salário médio na Paraíba permanece entre os menores do país. O estado tem o terceiro menor salário do Brasil, à frente apenas do Ceará e de Alagoas. O rendimento médio paraibano representa apenas 77% da média nacional, que é de R$ 3.745. No topo do ranking, Distrito Federal, maior salário médio do país, com aproximadamente R$ 5.900, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro, cidades que também têm o custo de vida bem mais caro. (10h20). O comportamento do consumidor nordestino agora na Black Friday tem ganhado novos dados. Uma pesquisa revelou que a região mantém alta intenção de compra, com destaque para eletrônicos, moda e itens de autocuidado. Renan Mesquita está aqui para falar um pouco sobre isso. Renan, bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos mais uma vez. Vai comprar na Black Friday? Com certeza. Eu já comprei, na verdade. Eu peguei a pré-Black Friday, né? Porque a Black Friday aqui da gente começa bem antes, né? A Black Friday nos Estados Unidos é um dia. Eu tava precisando de um tênis para corrida, caminhada. Eu aproveitei que tava... Tava bom? Tava bom o preço. Ou Acredito tava o que dobro, sim. ou tava metade do dobro. Se o preço baixar daqui para Black Friday, eu vou pedir o dinheiro, o ressarcimento, né? Vou pedir o dinheiro. Porque nos Estados Unidos a ideia da Black Friday era um dia, né? Era a sexta-feira negra, mais ou menos assim, que é um dia de promoção. Isso, aí é aqui um dia. Virou o mês. E antes do mês começar já tem pré-Black Friday. Aqui é uma coisa abrasileirou, assim. né? Abrasileirou, Aqui... vira 2 meses de promoção. O problema do Brasil, vamos ser sinceros, é que o pessoal tá fazendo, antes de Renan falar, é que o pessoal faz a metade do dobro, né? Por isso que o Procon faz essa pesquisa. É o dobro pela metade do preço. Tem que tomar cuidado para não cair nessa pegadinha. Mas me fala, porque o pessoal, o consumidor paraibano, tá com intenção de comprar igual a você, juntou dinheiro ou tá esperando aí Black Friday para comprar? Tá, o pessoal tá querendo comprar, tá querendo adiantar as compras de Natal, Caio. Uma pesquisa da empresa de tecnologia Wake mostra que o Nordeste mantém alta na intenção de compra para a Black Friday. A região apresenta 25% do público analisado, é a segunda maior participação do país. Entre os consumidores locais, 25,6% dos homens e 24,3% são mulheres e afirmaram que pretendem comprar na data. Segundo o levantamento, eletrônicos são a categoria mais buscada, com 57,1% de intenção de compra. Seguida vem moda, com 38,2%, beleza e autocuidado, com 23,2%. O estudo aponta que o consumidor da região prioriza o preço, condições, facilidades e oportunidades reais de economia. A pesquisa indica ainda forte adesão a descontos progressivos, parcelamentos e cupons, que são fatores que influenciam diretamente a decisão de compra. A relação custo-benefício aparece como ponto central para quem pretende aproveitar as promoções. O diretor de comércio, o Tiago Zana, ele falou para a gente sobre o que mais chama a atenção no comportamento do consumidor nordestino nessa Black Friday. O Brasil, ele abrasileirou, vamos chamar assim, a Black Friday, né? E passou a ter um evento, de fato, de varejo comparado ao Natal, né? O consumidor, ele começa a pesquisar os produtos que ele tem interesse já muito antes do evento, de fato, acontecer. Então, o consumidor, ele passa a ver, ele passa a acompanhar esse produto, essa oferta em vários canais, né? Então,
muitos consumidores, eles já estão no TikTok, estão no próprio Instagram, nas redes sociais em si, olhando os influenciadores falar sobre os produtos, sobre as ofertas. O consumidor, ele mudou nesse sentido. É isso, o consumidor nordestino valoriza essas oportunidades reais de ganho financeiro, né? Ele busca preço, conveniência, benefícios claros e esse comportamento é consistente em todas as categorias avaliadas. Tiago fala sobre as estratégias que os varejistas podem usar para atrair esse público consumidor. Primeiro é ter uma boa estratégia de produto, né? Então, você saber claramente que novidades e que produtos você vai ofertar. Segundo, é uma estratégia até de você fazer uma questão de você fazer uma renovação do estoque também, né? Isso também é importante. Você pode ter uma estratégia de você ter descontos agressivos com um estoque que você está parado. A outra estratégia que faz muito sentido, né, principalmente no digital, é um bom contrato de frete com os seus parceiros de transportes, né? E por último, que eu diria falar, poderia fazer uma oferta específica para quem já é cliente, para tentar fazer uma recompra. Você não precisa mais conquistar esse cliente, né? Esse cliente não é novo, né? Ele vai ser um cliente recorrente. Então, essas são algumas boas estratégias que o varejista podia trabalhar. É isso, Caio. E para finalizar, especialistas orientam sempre aqueles cuidados simples, né, para evitar problemas na Black Friday. A recomendação é sempre verificar se o site é confiável, checar o endereço eletrônico, evitar links enviados por mensagens. É importante comparar os preços, tanto no meio digital quanto no meio físico, e desconfiar de preços muito abaixo da média. E a intenção de compra concentrada aí em categorias de tecnologia, a gente percebe muito, né? Confirma que o consumidor está bem antenado, né, nas pesquisas. É isso, Caio. A gente conversou também sobre muitas estratégias que as empresas fazem de lançar produtos exclusivos de determinadas marcas que só aquela empresa tem. Essa questão que ele falou também de fidelização do cliente é muito importante para as empresas também. Às vezes você tem um cliente fixo lá, mas você já não liga tanto. Não custa nada mandar um cupom para ele, mandar aquela mensagem lá, né? Dar uma vantagem para quem já é o seu cliente fiel aí. Vale muito a pena e as estratégias vão variando aí de empresa para empresa e em questão ao consumidor já está bem antenado nessa questão de pesquisas, né? Com certeza. Renan, muito obrigado pela sua participação. Por falar em pesquisa, o Procon fez uma pesquisa de preço de celulares e encontrou variação muito grande. Tem celular, o mesmo aparelho, com diferença de 20%. Ou seja, você encontra num lugar por R$ 999 e em outro lugar por R$ 1.199. Diferença de R$ 200. Vai dizer que não faz diferença? Faz sim. Tem outro aparelho que teve diferença de R$ 300 entre as lojas. Outro ainda, mesmo modelo, tá, gente? Estou falando. Foi encontrado entre R$ 2.229 e R$ 2.799, ou seja, o consumidor que pesquisar consegue encontrar o produto por R$ 500 mais barato. Os detalhes dessa pesquisa você encontra nos canais oficiais do Procon da Paraíba. São várias pesquisas que tem por lá e você encontra os locais. Tal local tem por 500 e o outro por 900, então você encontra tudo completinho lá no site do Procon da Paraíba. Por falar em Procon, vou trazer uma informação do Procon de João Pessoa, porque, mais uma vez, o nome da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi usado para aplicar golpes, só que agora em vítimas que são lojistas. Atenção, você que é lojista aqui de João Pessoa. 2 pessoas foram presas em flagrante ontem à tarde, se passando por fiscais do Procon e alegando que o Código de Defesa do Consumidor estava desatualizado e tentando vender o novo código. Além disso, são suspeitas de ameaçar os comerciantes com possível aplicação de atuação e de multas. Ou seja, estavam chegando no seu estabelecimento dizendo, tá desatualizado, tem que comprar esse novo código. Se não comprar, vai ser multado. Se a gente é do Procon. Foi isso que estava acontecendo mesmo. No fim de outubro, golpistas tentaram fazer acordos monetários, só que o alvo era o consumidor. Agora são os lojistas.
Após uma denúncia, essa dupla foi presa em flagrante por funcionários do PROCON e conduzida com apoio da Guarda Municipal para a cidade da Polícia Civil para tomar as medidas legais. Então fica atento. Gente, hoje tudo pode ser golpe, infelizmente é assim. Então tem que ter cuidado, tá? Sempre checar a informação com os canais oficiais. 10h29, os pontos móveis de vacinação não vão funcionar amanhã em João Pessoa por causa do feriado da Proclamação da República. As atividades só voltam na segunda-feira, com todas as vacinas sendo ali oferecidas, vacinas que integram o Programa Nacional de Imunização, incluindo doses contra influenza, dengue e Covid. Para quem necessitar vacinação de urgência, o local de referência continua sendo o Centro Municipal de Imunização, que fica no bairro da Torre. O serviço funciona sábado e domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, exclusivamente para a aplicação de vacinas antirrábica humana e difteria e tétano, que são para situações emergenciais. Devem procurar atendimento imediato pessoas que sofreram acidentes com objetos que podem perfurocortantes, né? Que indiquem necessidade da vacina de difteria e tétano, e aquelas mordidas por cães, gatos ou outros animais em situação de risco para a raiva. Tá aí informação para você. Amanhã os pontos móveis de vacinação, que geralmente ficam ali, né, nos shoppings ou em algumas lojas de departamento, eles não vão funcionar por causa do feriado da Proclamação da República. Dez e meia. Novos dados do IBGE mostram como o porte das empresas influencia o emprego e a remuneração na Paraíba. Em 2023, o estado registrou 128 mil empresas ativas, sendo que a grande parte dela, quase 84%, tinha até 4 pessoas ocupadas, a maior parte das empresas de pequeno porte. Esses pequenos negócios, embora representem o maior número de estabelecimentos, respondem a apenas 15,8% do total de pessoas ocupadas. Ou seja, são 80% das empresas, mas apenas 15% das pessoas ocupadas. E por 3,2% da massa salarial paga aqui no estado. O salário mensal médio nesse grupo foi o mais baixo entre todas as faixas, R$ 1.596. Agora são 10h31, notícias nacionais. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Repórter CBN. A taxa de desemprego caiu em 2 das 27 unidades da federação do país entre julho e setembro. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral divulgada hoje pelo IBGE. Nas demais 25, o índice permaneceu estável. O levantamento também revelou que a informalidade no Brasil ficou em 37,8% no terceiro trimestre, o que representa estabilidade na comparação com os 3 meses anteriores. O cenário, no entanto, é crítico em alguns estados. No Maranhão, 57% das pessoas ocupadas não têm registro. É o patamar mais elevado encontrado no país. Já Santa Catarina apresentou a taxa mais baixa, 24,9%. A primeira turma do STF conclui hoje o julgamento dos embargos de declaração apresentados pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus do núcleo crucial da trama golpista. A proclamação do resultado deve ser feita na segunda-feira. Na sequência, será publicado o acórdão e começa a contar o prazo para a apresentação de novos recursos. Os embargos de declaração servem apenas para esclarecer pontos obscuros da pena. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável aos 157.109 pontos. O dólar comercial está em leve alta de 0,07%, cotado a R$ 5,30. O euro vale R$ 6,42, elevação de 0,33%. No horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Vem aí o Quinto Pedal Cresce, um evento que já é tradição no mercado imobiliário. Dia 15 de novembro, concentração no Busto de Tamandaré, às 6 horas da manhã. Inscrições para corretores de imóveis e público em geral no site cresce-pb.gov.br ou no Instagram, @crescepb. Corretores de imóveis inscritos e em dia com o Cresce PB concorrem ao sorteio de uma bike. Informações pelo telefone 98880-5258. Quinto Pedal Cresce. Participe! A melhor conexão da sua vida é com a natureza. Aliança Greenhouse. Casas prontas, de 3 a 5 quartos e lazer completo. Em uma exuberante área de preservação que guarda os seus dias. Na Hilton Sotomayor, um condomínio da Aliança. Perto de tudo que importa. Greenhouse. Em contato com a vida. Saiba mais em 83 35 33 33 36. É Black Novembro Gama Citroën. Chegou o mês para você sair de carro 0 km. Garanta agora o seu Citroën com entrada facilitada e parcelas reduzidas de R$ 99,00. E tem o Basalt da Arc Edition Super Lançamento a partir de R$ 116.990, com bônus de R$ 3.000 na troca do seu usado. Está esperando o quê? Seu carro novo te espera agora na Gama. Citroën na Paraíba, agora é Gama. Ligue 839-9937-1565. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições. Ei, cinéfilo, prepare-se para viver o cinema de um jeito incrível. A Cinépolis e a Coca-Cola têm uma promoção inseparável. Compre um combo Coca-Cola e concorra a mais de 1.000 prêmios com ingressos instantâneos. Isso mesmo. Comprou, cadastrou, concorreu. Acesse inseparáveiscinépolis.com.br. Cadastre seu cupom fiscal e participe. Corre lá e não fique de fora. Cinépolis e Coca-Cola. Juntos são inseparáveis. CBN João Pessoa. São 10 horas e 36 minutos, de volta com CBN João Pessoa para falar que a família brasileira, né, tem passado por mudanças profundas. A gente tem falado sobre isso aqui, inclusive. Essas transformações exigem novas respostas dos tribunais em temas que vão desde violência doméstica até guarda dos filhos, responsabilidade civil entre parentes e proteção de pessoas vulneráveis. Esses debates fazem parte do Congresso Paraibano, que vai acontecer segunda e terça-feira no auditório da Escola Superior da Magistratura da Paraíba, a ESMA, que vai discutir justamente os desafios atuais das relações familiares dentro do judiciário. Então, para entender melhor os pontos mais urgentes dessas discussões, nós conversamos a partir de agora com o desembargador Ronaldo Queiroga, um dos nomes à frente do Congresso, e com a presidente da ADEFAS, Associação de Direito de Famílias e das Sucessões, a advogada Regina Beatriz Tavares. Sejam muito bem-vindos, um ótimo dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o Congresso, né? Qual foi a ideia de fazê-lo e qual o objetivo, quem vocês pretendem atingir, quem deve ir a esse Congresso? Bom, esse já é o 6º Congresso de Direito de Família que a ADEFAS promove aqui na Paraíba, sempre em parceria com universidades e também com a própria ESMA, e novamente agora tem essa parceria com a UAB, com a ESA, que é a escola da UAB, né? E também com a própria ESMA. O evento vai ser direcionado no dia 17 e 18 lá na estrutura da Escola da Magistratura, lá no Altiplano, e o público-alvo é justamente desde estudantes, advogados, profissionais que militam no direito, magistrados, defensores públicos, promotores, porque são questões que envolvem o aspecto de direito de família e de sucessões que, inclusive, pelo aspecto de que temos aí próximo a reforma do Código Civil, então temas
como o que aqui você suscitou agora há pouco, que serão lá debatidos, são muito importantes para toda essa seara jurídica. O Congresso destaca essas transformações profundas na estrutura familiar, né? Na sua visão, Regina, quais são hoje os principais desafios do Judiciário para lidar com esses novos conceitos de família que estão se atualizando muito rapidamente? Caio e Ismael, não existe um desafio ao Judiciário para lidar com essas mudanças. A realidade é uma só. Essas mudanças, que já se incorporaram no direito brasileiro, dizem respeito às uniões de pessoas do mesmo gênero, mas duas pessoas. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça e a própria Constituição Federal, que é a lei maior, né, está acima de todas, tem o posicionamento firme e incontestável de que no Brasil um homem e uma mulher podem constituir uma família, 2 homens podem constituir uma família, 2 mulheres podem constituir uma família, mas não 3, 4 ou 5 pessoas. Então não existe desafio. O que existe é alguns juízes, como em Bauru, em São Paulo, e agora em Goiás, que resolveram julgar ou decidir, mas é um juiz de primeira instância, é bom o público entender isso, que é só uma decisão de primeira instância, e a Defaz já está entrando nos processos exatamente para revogar essas decisões, de que relações com 3, 4 pessoas podem ser consideradas família. Por que é que a monogamia é um princípio estruturante do casamento e da união estável, independentemente do gênero? Porque a monogamia, ela traz a possibilidade maior de harmonia e, portanto, da própria felicidade. Se você for para o continente africano, onde existe o império da poligamia, salvo, por exemplo, Angola e um ou outro país da África, nós temos ali um IDH baixíssimo. Nós temos a mulher extremamente violentada domesticamente, porque, é claro, se você tem 2 pessoas, você mantém o equilíbrio. Se você tem 3, 4, 5, você tem que ter um chefe. Enquanto você tem 2, você tem a igualdade. Enquanto, pelo menos na lei, é claro, e o juiz impõe essa igualdade por meio das decisões quando alguém pratica, né, numa união a 2, violência doméstica, né, independentemente do gênero, repito. Mas se você tem poligamia, a desigualdade começa a existir, a subordinação. Então, é muito simples para um juiz julgar uma questão de família, casamento, união estável. Monogamia, partindo daí, tudo vai de acordo com a nossa Constituição. Violência doméstica também vem sendo um dos temas muito urgentes, né? A competência dos juizados de violência doméstica vem sendo ampliada. Como é que essa ampliação tem impactado a resposta do sistema de justiça às vítimas, desembargador? Olha, a violência doméstica é um dos grandes problemas da família hoje no Brasil, né? Nós temos aqui em João Pessoa a vara de violência doméstica, também em Campina Grande, e há um olhar muito focado do tribunal para poder justamente aparelhar todas essas unidades no intuito de permitir uma fiscalização mais eficaz para o cumprimento das medidas cautelatórias que são impostas pelo magistrado. E aí o judiciário aí conta com a retaguarda, que é da própria polícia, com governos, com a polícia civil, com a polícia militar, e um corpo ainda de estrutura de psicólogos, de assistentes sociais, que também dão esse respaldo à estrutura. Agora, é preciso, na minha visão, acho que uma campanha maior de divulgação dessa violência e de impedir justamente, e mostrando as penas para poder ver se consegue uma freagem, porque é impressionante como esse índice aumentou. Eu passei, antes de chegar agora, faz um ano que eu cheguei ao tribunal, mas antes eu passei 9 meses substituindo a Câmara Criminal. E lá eu fiquei assustado com a quantidade de processos que envolvem justamente esse tema de violência doméstica. Como cresceu vertiginosamente.
E a gente acompanha isso aqui, é impressionante. A Lei Maria da Penha, ela sempre gera muitos debates, né? Ainda precisa avançar nessa questão da proteção das mulheres, inclusive a medida protetiva, né? Que hoje é um ótimo instrumento. Ela tem sido eficaz, ela precisa melhorar algo? O que é que a gente pode melhorar nesse sentido? As medidas protetivas de afastamento do agressor, as medidas protetivas de referentes à própria, digamos assim, fiscalização e ajuda e apoio a essa mulher, redes de apoio, na lei elas estão muito bem colocadas. Nenhuma lei é perfeita, sempre merece aperfeiçoamento, mas estão muito bem colocadas. O problema existe por falta de estrutura em alguns estados, ou pelo menos em algumas comarcas, em alguns municípios do Brasil. Então, se você pegar, por exemplo, São Paulo, né, onde há toda uma estruturação de delegacias da mulher e de varas da violência doméstica em número suficiente ao atendimento, eu, como advogada há 45 anos, eu posso lhe dizer que é impressionante a rapidez com que a mulher fica protegida. Mas é que tem uma estrutura. Então, o que a gente pede, e é ao Poder Executivo, é claro, né, é que ponha nos poderes judiciários e no poder de polícia a verba necessária para que essas estruturas sejam montadas no Brasil inteiro. Então, quando o doutor Ronaldo diz a violência doméstica aumentou, eu penso assim, ela não é que propriamente, doutor Ronaldo, ela tenha aumentado. Na minha visão, existem mais denúncias. As denúncias aumentam, né? As denúncias aumentam, o que é muito bom. Agora, falando das denúncias, eu falo para as mulheres, só denunciem quando efetivamente existe violência doméstica. Por quê? A denúncia falsa vai acabar descredibilizando a própria lei. Então, denúncia falsa, jamais. Denúncia verdadeira, daquilo que aconteceu e sem exagero, dentro do que ocorreu, porque a proteção vai ser dada. E outro ponto importante, sempre que possível, procure um defensor público que tem gratuidade ou um advogado. Não vá à delegacia sozinha, vá com apoio e assistência jurídica. Isso é muito importante também. O grande problema é que a maioria, uma grande parte dessas mulheres são das classes de baixa renda. Né? E o acesso, até mesmo à estrutura de advocacia e de chegar com esse apoio, essa retaguarda para adotar as providências, é muito complicada. E daí, Ronaldo, as verbas necessárias também para a Defensoria Pública. A gente fala muito sobre isso aqui. Para aumentar a Defensoria. A Defensoria Pública é o primo pobre da Justiça, precisa desse investimento. Isso é um ponto importante, porque o Judiciário só funciona basicamente porque a Defensoria existe. Porque eu tenho 34 anos de juiz e a gente conhece a realidade desde o interior, das comarcas interioranas nós passamos depois por Campina Grande, por João Pessoa aqui já. E se não tiver na ponta ali a Defensoria Pública para atender esse pessoal e fazer o encaminhamento, a justiça não anda, não se resolve. Então, é preciso um olhar mais profícuo em relação a Defensoria Pública, porque ela é quem mobiliza, é a porta de entrada, porque 80% a 90% das causas que andam na Justiça são da Defensoria Pública, são do pessoal que não tem condições. E é muito natural que isso aconteça, porque nós sabemos que o nosso país é um país em evolução, né? E com certeza ficará cada vez melhor, né? Eu sempre tenho essa expectativa, mas no Brasil, as classes menos favorecidas financeiramente prevalecem, né? Quer dizer, há um número muito maior de mulheres sem condições financeiras do que com condições financeiras. Essa é a pura realidade. A defensoria é essencial, né? E isso depende do quê? De política pública, isso depende de governo, né? Então, esse investimento é fundamental. Agora, se falar em lei, a Lei Maria da Penha, se falar em aplicação por tribunais que têm estrutura
e que tem apoio e que tem condições de dar esse apoio, eu posso dizer o seguinte: no Brasil, nós temos o país, salvo os Estados Unidos da América do Norte, o Brasil é o segundo país em que mais se protege a mulher em combate à violência. E quando eu falo mulher, eu falo todos aqueles que precisam, porque se o homem for também violentado, ele também terá a proteção do judiciário. Então, não pensem homens que estão desprotegidos, né? Mas é claro, vamos proteger na relação de família, que é o que a DEFAS sempre busca, quem é mais vulnerável. E aí envolve também, dentro dessa estrutura, o idoso, né? Que é muito vulnerável, está ali já no final de sua estrada, né, da vida, como também a própria criança, né? Que muitas vezes está ali no meio da briga, dos atritos do casal, sendo manipulada, né, sendo usada, e aí isso é uma visão que também vai estar dentro do Congresso para poder ser debatido e ser trazido luzes para soluções nesses pontos. Com relação a animais também, né? Também. Tudo isso entra no direito da família, é algo impressionante. Para vocês, você que está nos ouvindo, né, verem quantos assuntos a gente poderia passar uma manhã aqui falando sobre assuntos relacionados a direito da família. E tem até a reprodução assistida, hoje, que é um tema muito palpitante também, e que há uma preocupação nessa nova reforma que se pretende do Código Civil, de se permitir que a ADEFAS tenha um olhar aí cauteloso em relação a esse ponto, que essa reprodução seja de forma assistida. E isso aí pode gerar um problema sério em termos sanitários e até mesmo em relação à própria saúde da mulher, e onde serão guardados esses gametas. Exatamente, porque o que o doutor Ronaldo comenta, e parte da população com certeza conhece, mas outra parte não, é muito importante, Caio, é o seguinte: existe hoje uma ideia de inseminação caseira. Isso é um perigo. A ADEFAS já conseguiu que a Corregedoria Nacional de Justiça vedasse a uma ideia de um outro instituto de incentivar a inseminação caseira. Para eu explicar como, tecnicamente, a ADEFAS atuou, seria muito complicado. Mas a ADEFAS conseguiu essa vitória em prol da saúde da mulher e da criança que vai ser gerada. O que é inseminação caseira? São redes de Facebook, ou seja, perfis de Facebook, né? Não redes, perfis de Facebook fechados, em que supostos doadores oferecem sêmen, vão à casa da mulher e, eu digo supostamente doam, aspas, e a mulher pega aquela seringa e introduz dentro dela para ser engravidada. Riscos de AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Quem é este homem que some e geneticamente, como é que aquela criança, assim gerada, se esse homem for saudável, será tratada? Porque hoje em dia, quando se vai a um médico, a primeira pergunta é: seu pai tem diabetes? Sua mãe tem diabetes? Seu pai é cardiopata? Não é cardiopata? Cadê o dado genético? Que loucura, né? Uma loucura. Que loucura, é. E como é que se pode incentivar isso? E a ADEFAS está combatendo no CNJ agora um segundo pedido desse mesmo instituto, outra vez para incentivar a inseminação caseira. Quer dizer, o que a gente tem que proteger é a mulher, é a criança, né? É uma reprodução medicamente assistida. Também acabar com o anonimato do doador na reprodução assistida, que é outro problema. O doador doa anonimamente. E o que o projeto de reforma do Código Civil pretende, o que já é um pequeno avanço, mas não é suficiente, que para conhecer o nome do doador, e que não é para ter vínculo de paternidade com o doador, é para poder a criança que cresce saber que tem alguém de quem ela partiu. O parâmetro. Um parâmetro. Até genético, né? Importantíssimo. Isso, genético, né? E emocional. Isso. Na adoção, o filho pode saber quem é o pai biológico, quem é a mãe biológica. Por que na reprodução assistida não pode saber quem é? Então, a ADEFAS luta por isso. O projeto que faz, vai ter que pedir autorização para o juiz. Vai depender do juiz. Tem juiz que vai dizer, revela quem é o doador, e tem juiz que vai dizer, não revela quem é o doador. Tem que ser como em outros países. Olha, Portugal,
Noruega, Suécia, França, que foi o país que mais resistiu a revelar quem era o doador na reprodução assistida, quebrou seu anonimato. Vamos copiar os outros países, mas sem judicialização, né? Sendo a clínica de reprodução assistida, ali o registro civil, obrigados a revelar quem é. Basicamente, esse é um dos trabalhos da DeFaz. Incrível como a gente realmente tem muitos assuntos para conversar. Então você que é advogado, estudante, magistrado e queira participar, 17 e 18 de novembro, ou seja, segunda e terça da próxima semana, no auditório da ESMA, tá? Congresso Paraibano de Direito da Família e de Sucessões. Atualizar aí, família nas atualidades dos tribunais brasileiros. Quem quiser participar, como é que faz? Olha, nós estamos com 500 inscritos. Tivemos que fechar as inscrições. Já fechou. Fechou. Mas nós temos uma possibilidade que está em estudo, e acompanhem as redes sociais da ADFAS, ADFAS pela Família, no Instagram, que vamos ali possivelmente abrir a possibilidade de assistirem pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Uma boa aí. Ou então, quando o congresso for concluído, isso será disponibilizado na plataforma da própria ESMA, no canal da própria ESMA, que ficará aí à disposição do todo o público. Então é só procurar lá no canal, no Instagram, ADFAS. ADFAS. Pela Família. Pela Família. Perfeito. Quero agradecer demais ao desembargador Ronaldo Queiroga, um dos nomes à frente do Congresso, e a presidente da ADFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, a advogada Regina Beatriz Tavares, pela participação. Desejar sucesso já garantido, tenho certeza, do Congresso que vai acontecer próxima semana. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Caio, por nos dar essa grande possibilidade de participar desse seu programa CBN João Pessoa. Muito obrigado. Também agradecer mais uma vez o espaço que sempre a CBN nos proporciona aqui para divulgar eventos importantes como esse, de cultura, da área jurídica, como também da área literária. E obrigado, Caio, obrigado a todos aqueles que fazem o programa CBN João Pessoa. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia para vocês. Obrigado. Agora são 10 horas e 56 minutos. Vinheta do JPB1 no ar, já sabe, Denise Delmiro tá aqui do meu lado para trazer notícia para você, direto do estúdio. Ela vem direto ali, ó, sim, correndo rapidinho ali pelo corredor, preparando o JPB1 e já com notícia aqui para o ouvinte da CBN. Denise, bom dia para você. Tá belíssima hoje, viu? Gostou, sextou, né? Roupa de sexta. É, não? Eu gosto assim. Muito bom dia, Caio Ismael. Bom dia, ouvintes da dia. CBN. Hoje é um dia, digamos, um pouco mais leve. O JPB1 traz notícias maravilhosas, tem o Qual a Boa. Bora falar de Black Friday, tem dicas muito bacanas para você que é microempreendedor, tá aí ouvindo a CBN na sua loja, né, onde você tá, e diz, será que eu vou fazer promoção da Black Friday? Será que vale a pena? Só essas lojas grandes. A gente vai trazer dicas que sim, é importante aproveitar esse momento que a gente está vivendo para, né, atrair novos clientes. Tem dicas maravilhosas de especialistas e a gente vai fazer também mais uma pesquisa no JPB1. Vamos colocar um link no ar para você opinar sobre Black Friday. Eu tô adorando isso. Não Você é bota legal? um QR Code, né? Isso, Bota o QR Codezinho lá, muito você legal. aponta o celular e vota sim ou não. Que coisa Vai massa, direto para né? pesquisa, Vai né? direto pra A gente pesquisa. gosta assim das pessoas participando do JPB1, essa TV interativa, que é o futuro, né? É isso mesmo. É o presente já, né? É o presente que não é o futuro, verdade. Caio, tem notícias difíceis também. Seguinte, a gente vai contar a história de um motorista por aplicativo, o Romério da Silva Melo, de 45 anos, que está há 15 dias desaparecido, Caio. Ele sumiu desde que ele foi abordado por bandidos, colocado na mala de um carro, e esse homem sumiu. E a família está desesperada, a gente conversou com familiares, vamos conversar ao vivo com a polícia para saber como é que anda, né, as investigações. Ele desapareceu no fim do mês passado. A polícia chegou a fazer buscas nas áreas de mata dos bairros do Gás e Colinas do Sul e nada. E aí vamos trazer os detalhes desse caso, sim. Em Campina, um homem foi condenado por matar um policial militar no Rio Grande do Norte e ele acabou preso lá em Campina. A gente vai trazer esses detalhes também. O assunto do dia é a situação do Rio Cabelo, né? Em João Pessoa, na Zona Sul, muita É aquele de poluição. Mangabeira, né? Começa lá em Mangabeira. Pois é.
É impressionante, é poluidíssimo. Total, muito mau poluído. cheiro, peixes podre. mortos, espuma, né? Quem mora perto reclama. A gente vai repercutir, vai cobrar também melhorias para o Rio Cabelo, né? Entre outros também da nossa região, aqui da nossa capital, cidade cortada por tantos rios. E tem muito mais informação, eu espero todo mundo às 11h45 no JPB1 de hoje, que tem várias notícias. Estou esperando todo mundo para conversar junto comigo. Valeu, Denise. Jornal das 11h45, todo mundo convidado. São 10h59. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Sextou, Ju. Bom dia. Sextou. Ainda Coisa mais boa. para quem está quase entrando de férias. Meu Deus, vai ficar só eu aqui, Porque Juliana já entrou de férias. É a pessoa que mais tira férias nessa empresa, Juliana Bandeira. Não é assim. A gente, como todo trabalhador tem direito... Pode dividir, né? Pode dividir as férias. Então, a gente fica um pouquinho afastado no início do ano, 15 diazinhos, e depois no final do ano, outros 15 dias. Porque João Paulo vai entrar agora, Felipe tá de férias, eu vou ficar só eu aqui. Eu vou falar de esporte. Você também já passou muitos dias de férias aqui, tá? Eu vou falar de esporte e de política. Brincadeira, vão ser substituídos, claro. Angélica Nunes, a partir de segunda, tá aqui comigo. E aqui, Iaco Lopes e Matheus Aquino vão fazer uma dobradinha Show. Aqui nesses 15 dias que eu estarei fora da coluna. Mas antes disso, bora trabalhar, né? Porque a gente tem informação para trazer para quem tá aí do outro lado do rádio. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Lu. Já começo aí falando de seleção. Amanhã, jogão da seleção. Exatamente. Jogo contra Senegal, vai ser em Londres, 13h, mais de 12h50. Você já tem todo o nosso pré-jogo. Aonde? Na telinha da Rede Glóbulos de televisão, tá bom? A partir de 12h50. Lembrando que o Brasil tem paraibano em campo. Isso, o atacante Matheus Cunha, que tá mandando muito bem no Manchester United. E também foi um dos poucos aí que foi convocado em todas as listas do Ancelotti até agora. Então, aí é a minha opinião, tá? Eu acho que ele já tá com um pezinho bem garantido na Copa do Mundo, o Matheus Cunha, se tudo der certo. Acho que o Douglas Santos ainda pode ter uma chance, né? Infelizmente, ele não foi convocado também por conta da lesão no ombro, que vai deixar fora dos campos até o fim desse ano, pelo menos, né? Mas o fato é que Matheus Cunha vai estar por lá e deve ser um dos titulares do Ancelotti para enfrentar o Senegal. Já você fala sobre outros assuntos, são 11h01, repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Subiu para 8 o número de presos em mais uma fase da Operação Contenção. A ação combate a expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A etapa anterior da operação terminou com 121 mortos. Um dos detidos dessa sexta-feira é o vereador da Câmara de São João de Meriti, Marcos Aquino. Ele foi o parlamentar municipal mais votado nas últimas eleições. Marcos Aquino não era alvo direto, mas foi preso em flagrante porque policiais encontraram no carro dele uma arma de fogo em nome de outra pessoa, medicamentos de uso controlado e placas de veículos oficiais da Assembleia Legislativa. A ação é resultado de uma investigação desenvolvida ao longo de 11 meses. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que inclui fornecedores de empresas exportadoras entre as companhias que têm direito à linha de crédito de apoio para os afetados pelo tarifaço do presidente Donald Trump. Anunciado em agosto, o valor de 30 bilhões de reais era destinado inicialmente apenas para os exportadores prejudicados pela sobretaxa de 40%. Os fornecedores poderão acessar os financiamentos desde que ao menos 1% do faturamento entre julho de 2024 e junho deste ano tenha origem em fornecimento para exportadores com pelo menos 5% dos ganhos atingidos pelas tarifas americanas. O meio-campista do São Paulo, Oscar, de 34 anos, deve passar por novos exames nesta sexta-feira. O jogador teve diagnóstico de síncope vasovagal. O problema é uma perda temporária de consciência causada por uma reação exagerada do nervo vago a um gatilho
como ficar em pé por muito tempo, estresse ou calor intenso. A reação provoca uma queda súbita na pressão arterial e na frequência cardíaca, o que reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro e provoca desmaios. O atleta está internado desde a terça-feira, quando passou mal num exame de rotina no clube. O quadro de saúde de Oscar é estável. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Colégio Interativo Bessa e Cristo, ampliando horizontes, impulsionando conquistas, matrículas abertas. Venha ampliar seus horizontes no Colégio Interativo. Desde cedo, cuidado e atenção são primordiais na rotina educacional dos nossos alunos. O Interativo é um mundo de oportunidades. Uma metodologia de ensino que trabalha o alto desempenho do aluno, aliada a um dos melhores sistemas de ensino do Brasil e os mais renomados professores. Tudo isso para impulsionar grandes conquistas. Colégio Interativo, há mais de 25 anos, ampliando horizontes. Van Gogh Impressionistas. A exposição imersiva aclamada por mais de 900 mil pessoas no Brasil chega pela primeira vez em João Pessoa. Um incrível complexo de arte digital e tecnologia no Mangabeira Shopping. A partir de 14 de novembro, Van Gogh e outros gênios da arte universal esperam por você. Curta a temporada. Ingressos limitados no site vangoghimpressionistas.com.br. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene. Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende. Ela tá fazendo 42 anos, é a Rede Farma. E a gente é quem ganha o presente, que é uma super promoção. Acreditam, raspou, você pode ganhar. Vem pra Rede Farma, vem comemorar. Raspou, vibrou, a sorte sorri. Parabéns pra Rede Farma e pra você que tá aí. A partir de R$100 em compras em não medicamentos, você ganha uma raspadinha. Acreditou, raspou, você pode ganhar prêmios. Rede Farma, 42 anos, cuidando da saúde da gente. Rede Farma! CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo Bessa e Cristo. Ampliando horizontes. Impulsionando conquistas. Matrículas abertas. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Onze horas, 6 minutos, começando a terceira hora da nossa programação local aqui no CBN João Pessoa. Você que está aí do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda. Participa sempre que quiser pelo nosso WhatsApp 981324088. Manda mensagem aqui na transmissão no canal CBN Paraíba no YouTube também, ou seja, várias formas da gente se comunicar. E muito obrigado pela parceria e companhia todas as manhãs. Chegando aí nessa sexta-feira, né? Sexta-feira de solzão, já com um ótimo presságio para o fim de semana. Acho que vai rolar uma prainha, viu? Eu pretendo. Se tiver sol, você me encontra na praia aqui em João Pessoa, que a gente tem que aproveitar mesmo, né? É isso. Ó, vamos continuar com os assuntos do esporte, que Juliana Bandeira tá por aqui. A gente já falou sobre seleção brasileira, com Paraibano em campo. Tem mais informação sobre isso? A gente já parte pro próximo. Só lembrar que o Brasil nunca ganhou de Senegal, tá? Assim, então, foi foi um empate. Foram 2 jogos até agora, um empate e uma derrota do Brasil para o Senegal. Então, essa é a oportunidade aí que a seleção tem de vencer a equipe africana e
ter aí o nosso Matheus Cunha, quem sabe, uma excelente atuação para afirmar cada vez mais o seu lugar na seleção. Ju, falando agora dos times paraibanos, tem time começando já a pré-temporada de 2026, Sim. nesse fim de semana. Nesse fim de semana, Serra Branca, minha gente. O Serra Branca é o time que vai dar a largada, né, para pré-temporada 2026. Neste fim de semana, sábado e domingo, já realiza exames médicos. Nos nomes já confirmados, eu estou falando de 25 nomes já anunciados pelo Serra Branca para disputar o Campeonato Paraibano, né? Lembrando que o Serra Branca tem um calendário bacana, né, no ano que vem, né? Além do Paraibano, vai disputar também a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu aí essa vaga muito importante para o time que representa o Cariri paraibano, mas que tem o CT, um excelente CT, diga-se de passagem, primeiro mundo, né? A gente já mostrou várias vezes na TV Cabo Branco, por exemplo, um CT de primeiro mundo, né? Com toda a infraestrutura. Investimento real. Isso, para os seus jogadores. Então, utilizando essa estrutura, inclusive, sábado e domingo, exames médicos a serem realizados dos jogadores e, segundo a assessoria do clube, já a partir de segunda-feira, trabalhos no campo e na academia, tá? Desses 25 nomes já anunciados, apenas 4 não devem estar nesse primeiro momento, porque estão aguardando o fim dos seus compromissos em clubes anteriores, né? Nesse fim de semana, por exemplo, tem jogadores ainda em duelo, né? Jogando pelos seus respectivos clubes e logo depois já integram também o elenco do Serra Branca. O segundo, o Carcará. Esse elenco será formado por 29 atletas. São 25, então faltam ainda aí mais 4 atletas serem anunciados. Ju, no futebol feminino, ontem tivemos jogo de ida da outra semifinal do Paraibano. Exatamente, né? Tivemos o jogo entre Spartax e Misto no estádio Mangabeirão. E aí eu já vou pedir licença aqui para fazer uma crítica, né? Aos jogos, as praças esportivas que estão sendo utilizadas nas semifinais, né? Eu acho que vale de reflexão aí para a Federação Paraibana de Futebol. Eu sei que os times têm as prerrogativas dos mandos de campo, mas a gente está falando de uma semifinal de estadual. Botafogo e Marretinha fizeram o jogo de ida na Arena Tavares, que é na zona rural de Santa Rita. Com direito, inclusive, na nossa transmissão, a gente mostrou a queimada de cana-de-açúcar do lado do campo, né? Assim, não que isso tenha prejudicado de alguma forma, nem a questão da fumaça e tal, mas, assim, não havia banco de reserva, não havia um vestiário bacana para as meninas estarem no intervalo, por exemplo. Enfim, não era a melhor praça esportiva para receber um jogo de semifinal. E o jogo de ontem, o estádio Mangabeirão, apesar de fazer parte do CT do Auto Esporte, né, e ser utilizado pelo próprio Auto Esporte nas suas categorias de base, enfim, tá muito judiado. Quem assistiu ontem na transmissão do Jornal da Paraíba viu que a grama, quando existe, estava muito alta. A gente tinha mato também, não era nem grama, né, no campo. E vários setores do campo sem nenhuma grama, né? Terra mesmo, o que dificulta, né? Tem tanta gente reclamando do nível técnico do futebol feminino, mas aí quando você dá uma praça dessa para as meninas jogarem, fica complicado você colocar a sua habilidade, a sua técnica para jogo, literalmente, né? Então fica aqui a reflexão. De qualquer maneira, o Misto venceu a equipe do Spartax, que lutou bravamente. A equipe das Guerreiras Valentes, né, conseguiu segurar o placar por uma boa parte aí do jogo. No segundo tempo é que a coisa desandou e o Misto fez 5-0 para cima do Spartax. O Spartax também, assim, teve uma outra questão, 7 atletas não puderam vir da Baía da Traição para a semifinal por questões financeiras. Então também fica o alerta aí para a Prefeitura, né, de Baía da Traição, de repente chegar junto, Secretaria de Esporte, ajudar essas meninas com transporte, pelo menos, né? A gente está falando de uma semifinal de campeonato, né? E o Spartax pode aí, inclusive, de repente se classificar para disputar o título, né? Então, as meninas Helena, Jéssica, várias delas de origem indígena, da etnia potiguara, e quer queira ou quer não, representam também Baía da Traição, né, o povo indígena. É muito bacana que elas pudessem também
estar nas semifinais. Não puderam vir por questões financeiras, tá? Então, alô aí, Prefeitura, Secretaria de Esporte também de Bahia da Traição e região, para ajudar ao menos com o transporte, né? Para que essas meninas possam jogar a semifinal do Paraibano. E o misto teve como grande destaque, como sempre, aí a Maranhão, né? Atacante que de 26 anos, tem um vasto currículo aí, já rodou times femininos no país inteiro, no norte, nordeste e até no sul. E aí ela fez 2 dos 5 gols do misto e tá brigando muito de perto pela artilharia. Lu Meirelles está à frente com 20 gols marcados e a Maranhão tá ali com 19 gols, então vai ter briga também pela artilharia da competição, Caio. Lembrando que temos já os jogos de volta amanhã. Amanhã, Botafogo recebe o Marretinha no campo do Nipê. E no domingo, o Spartax, aliás, o misto, né, que passa a ser o mando de campo, recebe o Spartax de novo no estádio Mangabeirão. 3h da tarde, as 2 partidas, tá? No sábado e a outra no domingo. Todas transmitidas pelo jornaldaparaíba.com.br, da qual tenho muito orgulho de fazer parte. E levar essas meninas, dar a visibilidade e o reconhecimento que elas merecem no nosso futebol feminino. E Ju, esse fim de semana tem alguns eventos bem movimentados aqui Isso, vou primeiro lembrar você que está rolando o torneio de ginástica, né? Sim. Nacional, rolando lá no ginásio Ronaldão, de graça. A partir da cedinho, ali, 7, 8 da manhã, já tem disputa rolando nos 4 principais aparelhos da ginástica. Atletas, mais de 1.400 atletas de 91 clubes de todo o país estão aqui, desde 9 anos de idade até 18 mais, né, que são da categoria adulto. Então, e no domingo, atenção, teremos a apresentação do campeão olímpico nas argolas, Arthur Zanetti, tá? Vale muito a pena ver ele em ação. E também vai ter meia maratona de João Pessoa na orla da capital no domingo, com 10 mil inscritos na orla, tá? 10 mil correndo 5, 10 e 21 quilômetros, que é a meia maratona. Portanto, nossa orla super movimentada. Desses 10 mil, mais de 7.500 são de fora da capital, ou seja, um evento esportivo trazendo também para nossa cidade turismo, movimentando a economia, hospedagem, alimentação, transporte. Muito bacana ver também o esporte contribuindo para a nossa roda da economia girar. Ju, muitíssimo obrigado. Bom fim de semana. Valeu, gente. Obrigada. A partir de segunda-feira, Matheus Aquino e Iaco Lopes. Estarei entrando de férias, mas daqui a 15 dias eu tô de volta na casinha, tá bom? Aproveita, Ju. Valeu, gente. Cheiro. Obrigada. Agora, 11h16. Giro de notícias. Vamos falar do Festival Godstock 2025. Quem conversa com a gente é o coordenador do evento, Jacó Adonia. Seja bem-vindo, Jacó. Olá, boa tarde. Bom dia ainda, né? Bom dia, tá quase lá, Tá quase lá. Jacó, me fala sobre o evento desse ano, onde é que vai ser, quando vai ser, o que é que vocês estão preparando? O Godstock, né, é um mês que a gente intensifica as nossas ações sociais como Igreja e Cidade Viva. A gente se envolve de forma mais forte e profunda, mostrando os ministérios que passam o ano inteiro servindo a nossa cidade, servindo ao próximo, amando. Então, o nosso slogan é quando o amor vence. A gente apresenta esse amor de Jesus através de ações práticas, né? E a gente já começou desde o dia 2, mas todos os sábados a gente tem ação. E uma das ações se chama Dia da Família, que vai acontecer esse sábado. É onde todas as famílias de João Pessoa são convidadas para ir lá para a nossa sede nacional, ali na estrada para Recife, né? Perto da caixa d'água da Cagepa ali. E lá a gente tem uma programação para a família. Brincadeiras para crianças, campeonato de futebol, de vôlei, de baleado. A gente também vai ter bingos, momentos para piquenique, um tempo com banda, com música e um tempo muito especial para viver juntos em família e celebrar esse tempo junto. Então é um momento de muita comunhão, é um momento onde a gente realmente junta as famílias para viver essa comunhão, isso muito mais próximo, né?
E aí, como participar, tanto das atrações como voluntário? Então, para as nossas ações sociais, você pode entrar no Instagram, Igreja Cidade Viva, ou no site cidadeviva.org, e você pode acessar as inscrições para as ações sociais. Dia 29 é o dia que é muito especial, onde a gente quer fazer uma restauração de casas, ali do Porto do Capim, na área do centro. Vai ter, você como médico pode servir ali, trazendo apoio e atendimento médico, a gente vai ter atendimento de dentista, a gente vai poder servir na pintura, na restauração de muros de casas, e até um bem especial, que a gente chama de fotografia viva ali, e aí a gente vai tirar foto da família, botar um quadro e entregar para aquelas famílias que a gente estiver fazendo o nosso evangelismo e o nosso cuidado ali, né? Então você pode servir em várias áreas. Perfeito. Como fotógrafo, como voluntário na reforma, como voluntário em todas essas áreas. E pode se inscrever lá no Instagram da Cidade Viva. Jacó Adonias, muito obrigado pela participação. Ótimo dia para você. Abraço. Agora são 11h19. A tradicional festa da carne do sol em Picuí agora é patrimônio cultural e material da Paraíba. A oficialização saiu no Diário Oficial do Estado. A edição desse ano acontece entre 27 e 30 de novembro, com programação musical que inclui no dia 28 as atrações Seu Desejo, Daniel Almeida e Elaine Taine. No dia 29, Márcia Felipe, Japanzin e Jorge e Altinho. O evento reúne feira gastronômica, degustações de queijos, concursos e o tradicional campeonato do maior comilão, que oferece prêmio de até R$10 mil. A festa ocorre sempre em novembro, celebra a culinária picuiense, movimenta a economia local, atrai visitantes de várias regiões, graças justamente a uma articulação entre poder público, empreendedores e instituições parceiras. Tradicional Festa da Carne do Sol em Picuí, patrimônio cultural e imaterial da Paraíba, publicado já no Diário Oficial do nosso estado. 11h20, manter o corpo em movimento é uma das melhores formas de cuidar da saúde em qualquer idade, tá? Depois dos 60, essa prática se torna ainda mais importante, necessária, gente. Em João Pessoa, o número crescente de idosos que têm encontrado na corrida de rua uma forma acessível e prazerosa de se manter ativo está crescendo. Mas, como toda atividade física, exige alguns cuidados e você confere agora na reportagem de Renan Mesquita. A prática de atividades físicas regulares é uma das principais formas de manter a saúde em dia, especialmente depois dos 60 anos. Em João Pessoa, a corrida de rua tem atraído cada vez mais adeptos dessa faixa etária, que buscam no esporte uma maneira de manter o corpo ativo e a mente equilibrada. Um exemplo de vitalidade e disciplina vem do corredor Amadeu Motorzinho, como ele é mais conhecido. Ele tem 73 anos e fala sobre os primeiros passos na corrida. Na verdade, eu comecei jogando bola, sabe? Aí eu jogava num time profissional em Brasília. Aí tiraram os mais velhos e eu comecei a participar de corrida. Gostei tanto que até hoje eu tô correndo. É tudo bom corrida, viu, meu filho? Manter-se ativo depois dos 60 anos é uma escolha que traz benefícios físicos e mentais, mas exigem alguns cuidados, como explica o médico cardiologista Valério Vasconcelos. É importante que durante a avaliação médica, antes de iniciar, ou até mesmo intensificar, que seja feito um check-up médico completo, né? Inclusive com avaliações cardiológicas e ortopédicas. Isso vai ajudar a identificar condições pré-existentes como osteoporose ou problemas cardíacos, que exigem cuidados específicos. Além disso, é importante um acompanhamento profissional por um educador físico especializado principalmente em idosos, para que seja feito um planejamento do treino de forma individualizada e segura, né? O que é importante, pois os planos genéricos, eles muitas vezes são inadequados e podem levar a lesões. O cuidado com o coração é fundamental. Se uma doença não for detectada e tratada antes de começar uma atividade esportiva, pode levar à morte. 80% dos casos de morte súbita, eles acontecem devido a doenças cardiovasculares, que muitas vezes são inaparentes.
e só vão ser detectadas após uma avaliação médica, principalmente se for feita essa avaliação, exame físico e alguns exames complementares. E com isso que são detectadas as doenças que podem levar à morte súbita e com isso você pode prevenir. No próximo domingo, dia 16, a capital paraibana cedia a 6ª edição da Meia Maratona de João Pessoa. O evento reúne mais de 8.000 corredores. Segundo o organizador da corrida, Olier Martins, a procura dos corredores 60+, tem aumentado a cada ano. Um evento como esse aí, a gente tem eu acho que a gente está com mais de 500 inscritos 60+. É um número muito elevado. A gente fica muito feliz, né? Onde a gente vê que por meio do esporte a gente está dando a oportunidade às pessoas, né, 60+, de estar num evento como esse. Esse público, como qualquer outro público de qualquer idade, não tem a obrigação de percorrer os 5 quilômetros correndo continuamente. A gente tem várias senhoras, né, vários senhores que fazem os 5 quilômetros ali no seu ritmo, na sua caminhada, olhando a paisagem, curtindo todo o evento, né? Assim como os mais jovens. Isso é muito satisfatório para a gente. Além da corrida no domingo, durante todo o final de semana vão acontecer eventos culturais gratuitos na Orla de João Pessoa. Hoje o evento ele é dividido em 3 partes. A gente tem no pré-evento a Expo Run, uma feira de segmento esportivo, onde também acontece a entrega de kits, onde a gente também já apresenta a nossa cultura com forró pé de serra todos os dias, né? A gente apresenta o nosso artesanato. Então acontece do dia 13 ao dia 15, né? Essa parte da Expo, a parte mercadológica. Paralelo a isso, acontece o KM Musical, que é o braço cultural, onde a gente dá a oportunidade das artistas locais, né, paraibanos e pessoenses, de mostrar a sua arte. E no domingo, que é o dia da parte esportiva, a principal parte, né, da Meia Maratona de João Pessoa, estamos bem na expectativa de esgotar as inscrições de 10.000 inscritos. E a gente vai ter a corrida, né, a Meia Maratona, com as provas de 5 e 10 quilômetros para os iniciantes. E pós-evento também a gente tem carrinho musical com o artista local Ramon Schneider, que é bem conhecido aqui, né, representa muito nossa energia. O crescimento das corridas de rua aumenta o turismo e o comércio e desperta uma reflexão sobre os cuidados com a saúde, especialmente para quem já passou dos 60 anos e busca manter uma rotina ativa. Motorzinho fala sobre a experiência dele com as corridas de rua em João Pessoa. Meu caso não era só qualidade de vida, era ganhar dinheiro realmente com esporte. Eu era corredor de elite, né, na época. Então, gostei tanto que até hoje eu tô. Aqui em João Pessoa é um incentivo, você levanta 4 horas, 4h30, para todo mundo praticar esporte, isso é tudo de bom. Reportagem Renan Mesquita. 11h26. Divã CBN, com Maiara Almeida. Psicóloga Maiara Almeida, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. Quem acompanha a coluna, né, já sabe que você fala muito aqui. Converse, abra o diálogo, fale como você está se sentindo. Mas até para isso tem limite, não tem, Maiara? Tem sim, é importante a gente conversar sobre esses limites também, né? Marido, esposa, namorado, namorada, é psicólogo? Não, não é. Porque não está recebendo nada para isso. Começa por aí, né? Pois Nem é treinado para isso. Deixemos claro. E não tem diploma. Então, você gostaria de ser atendido por alguém que não tem uma formação, uma especialidade, um treino, um tato? Não, né? Porque a gente sabe que pode cair na repetição, no achismo. Então, não façamos isso, né? Não transformem o sofá da casa de vocês num consultório, né? Porque não é adequado, né? E acaba virando Muro das Lamentações também? Sim, fica muito pesado, né? Você começar a colocar a responsabilidade sobre as suas questões no outro, né? Não é aí, não é por aí. O relacionamento é sim, gente, um suporte. Deve ser um suporte incrível, especial. O primeiro, inclusive. Mas ampliar essa rede de suportes é extremamente necessário. Família, amigos, a sua terapeuta ou terapeuta, né? Então, ter o seu momento individual de cuidado
para não sobrecarregar a relação e o outro. Ou seja, variar, é igual investimento. Porque se você coloca tudo num lugar só, pode dar errado, não pode? Sim, com então, certeza. eu converso um pouquinho aqui com o melhor amigo, aí quando percebo que o melhor amigo já tá de saco cheio das minhas conversas, eu vou para outra. É isso, Mayara? Sim, exatamente. A gente vai equilibrando, né? Porque cada relação, cada pessoa que está dentro das relações também tem suas questões, né? Não há festa o tempo todo em lugar nenhum, eu costumo dizer. Então, a gente precisa, sim, ir observando os nossos limites, os limites do outro também, né? Fazer essa leitura e se perceber que está demais, que o seu parceiro ou parceira já tá revirando o olho, fazendo um bico. Quando você começa a expressar algo muito pessoal, ou que está mais repetitivo, é importante que você possa levar isso para um trabalho terapêutico, profissional, e também ir disseminando no ritmo de cada um com as outras pessoas e outros apoios, né, como família e amigos. E a gente sabe como essas conversas são complicadas às vezes, né? As pessoas são muito sentidas. Como dizer assim, às vezes quem tá ouvindo demais, posso lhe ajudar, mas procure uma ajuda, porque eu não posso estar 100%. Como é que é essa conversa? Sim, é importante falar sobre isso, porque diz sobre os limites. As duas partes têm que perceber. Então, se você que está escutando percebe que já está ultrapassando o seu limite, que você já está sobrecarregado, que você às vezes não está dando conta nem das suas coisas, você está num momento que está com muita coisa para resolver, você verbaliza isso para o outro. Olha, para mim é muito importante ouvir você, né, você expressar suas vulnerabilidades, mas no momento eu não estou conseguindo lidar. Então não é sobre você está insistindo demais, ou eu não aguento mais você, né? Às vezes a gente usa umas palavras a forma de falar também, né, Mayara? Que chegam muito pesado no outro quando ele já está sensibilizado, principalmente. Então, parta do princípio de que é o seu limite, é isso, né? Olha, aqui essa conversa você já está falando tantas vezes, que tal a gente pensar em outras formas de você lidar com isso? Os processos de autocuidado que a gente já falou aqui também são um espaço, um lugar que a gente deve depositar o nosso tempo para se aliviar das tensões e também não sobrecarregar o relacionamento. E quem ouvir também tem que ouvir com ouvido aberto, assim, Isso, coração aberto. Exatamente. Não achar que não me ama, não quer me ouvir, porque Sim, não tem generalizar gente que entra nisso, dessa né, também. forma. Claro, é ter essa sabedoria, né, para escutar esse limite e perceber que se o outro está falando é porque está confiando que é possível outras formas de cuidado para aliviar para a relação, para não ficar pesado, né? Porque os afetos eles vão circular de todos os lugares, em diversas direções e em tempos impróprios, muitas vezes. Às vezes a gente não quer sentir uma coisa, mas sente. Não quer viver algo pesado ou desafiador, mas a vida vem e se impõe. Então é importante que a gente possa também perceber os limites. Então, assim, a palavrinha-chave de hoje é perceber o seu próprio limite e deixar que o outro também vivencie o limite dele, né? Respeitar isso. As pessoas se perderam nessa questão dos limites, tem medo de colocar esses limites, Mayara? Sim, tem medo. Um dos pontos é esse que você falou, né? A gente está vivendo tempos muito sensíveis. Então, as vulnerabilidades, ao invés de elas serem cuidadas, elas são atacadas, né? Ao invés de as pessoas pegarem o outro no colo, elas querem pegar no pulo. Né? Então, é importante que a gente reveja também a nossa forma de se relacionar para que as relações possam seguir no mínimo viável possível nesses momentos desafiadores. Porque, às vezes, é isso. A gente fica em momentos que a gente não está com muita energia para doar para o outro. Então, a gente vai no mínimo mesmo, mas que esse mínimo seja viável para as duas partes também. Ou seja, entender também que a relação não é algo retilíneo, não é algo que você vai estar sempre no 100%. Então, às vezes, tem casal que tem essa queda da montanha-russa, né? E aí, quando vai para a queda, fala, não dá certo, tchau. E não é assim, qualquer relação tem altos e baixos. Isso mesmo, vamos olhar para isso e se cuidar. Mayara, muito obrigado, bom fim de semana. Obrigada, gente. 11h32. Repórter CBN. Que bloqueiam a entrada da sede da Conferência do Clima da ONU em Belém estão reunidos com o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, e a CEO do evento, Ana Toni. Inicialmente, eles queriam um encontro com o presidente Lula. O grupo reivindica, entre outras coisas, proteção contra grandes empreendimentos em território indígena e o cancelamento do projeto da Ferrogrão. A ferrovia vai interligar a cidade de Sinop, em Mato Grosso, ao município de Itaituba, no Pará, com o objetivo de escoar commodities agrícolas, principalmente soja e milho.
Ontem, o chefe da Convenção do Clima da ONU divulgou uma carta com cobranças ao governo brasileiro para corrigir falhas de segurança e problemas de infraestrutura. Na terça-feira, um grupo invadiu o pavilhão mais importante da conferência e entrou em confronto com os seguranças. No fim do dia, o presidente da COP30 minimizou a situação. Em nota, a Casa Civil respondeu que ampliou o perímetro e o efetivo de segurança e destacou que a Força Nacional está atuando com a Polícia Federal. O morador da casa em que aconteceu uma explosão na zona leste de São Paulo na noite de ontem já foi investigado pela Polícia Civil por soltar balões com fogos de artifício em 2011 em São José dos Campos, no interior do estado. O homem foi identificado como Adir de Oliveira Mariano. A polícia técnico-científica faz exames num corpo encontrado na residência. As autoridades suspeitam que Adir tenha morrido. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Colégio Interativo Bessa e Cristo, ampliando horizontes, impulsionando conquistas, matrículas abertas. Black Nissan de verdade é na Auto Oriente. O super lançamento. Novo Nissan Kicks, com versões a partir de R$ 139.990. Tem mais! Parcelas a partir de R$ 999 no Nissan Kicks Play com taxa zero. E na troca do seu usado por um Nissan Sentra, super valorização de até 30 mil. Corre para Auto Oriente, a melhor Nissan do Brasil. Ligue agora, 83-3340-0414. Consulte condições, desacelere. Seu bem maior é a vida. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo Bessa e Cristo. Ampliando horizontes, impulsionando conquistas. Matrículas abertas. CBN João Pessoa. 11h34. Encherida no contexto. A farinha matuta, de Gessier Quirino. Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Gessier Quirino por aqui. Hoje eu vou contar uma história de matuto bruto dentro de uma feira agropecuária. Eita, compadre velho. É o seguinte, existe desse matuto bruto. Sabe desses camarada bruto mesmo, acostumado a andar légua tirana, medida a rabo de cão. Desse povo que não se cansa, que carrega 2 galões d'água, desses que botam um pau nas costas e mais um saco de batata na cabeça. E encontram um compadre na feira e eles conversam ali uma palestra de uns 10 a 15 minutos. Ele não arreia nem a batata e nem os galões d'água. Aí na hora que ele vai saindo, ele diz: compadre, acenda aqui meu cigarro, que eu não tô podendo acender por conta dos galões. Então é um caba desse tipo, sabe? Matuto bruto. Aí eles foram para uma exposição agropecuária numa cidade lá da Bahia, né? Onde se realizava uma feira do empreendedor rural. Havia muitos estandes oferecendo brindes, onde era muito disputado pelas pessoas. Degustação de café, degustação de cachaçinhas, degustação de biscoito, casa de farinha, né? Fazendo beijus e dando beijus ao povo. Engenho de cana, fazendo aqueles caldos de cana, todo mundo tomando caldo de cana e comendo rapadura, isso tudo dando lá naqueles estandes e tal. E os matutos animados com aquele movimento todo, né? Matuto do campo, um pouco afeito a essas muvucas, se assustou, foi com uma fila para ir ao banheiro. Poxa, ele disse: homem, tá aí conversando uma fila dessa para ir pro banheiro, rapaz, e aqui não tem um mato pra gente ir no mato. Aí pronto, ficaram por ali e tinha um fuzuê de gente caminhando para um lado, que ele disse que aquilo é o lado bom, porque tá todo mundo indo pro lado de lá, ele foi também. Quando chegou lá era uma barulheira, um barulho grande, ele não conseguia enxergar. Ele fez uma pergunta a uma pessoa que estava numa calçada mais alta: ô meu amigo,
essas pessoas aí que estão aí indo tudo pra esse lugar, o que danado é isso aí, meu moço? Aí ele disse, é chiclete com banana. Aí ele perguntou, e estão dando, é? Ele disse, não, é uma banda. Ele disse, como é? Ele disse, é uma banda. E o barulho no meio do mundo. Então, com aquele barulho ensurdecedor, ele não entendeu bem a história e comentou com o compadre dele, que é matuto bruto também, né? Você viu aí, compadre velho? Fez o que é? O sujeito falou que estão dando uma banda de chiclete com banana. Ele disse, só chiclete, não é aquele negócio que os meninos mastigam e não podem engolir? Fez, é. E estão dando uma banda com uma banana e esse rebuliço de gente todinho fez, foi o homem que disse. Ele disse, ai meu Deus, ô povo besta, eu tô imaginando cá comigo. E se derem mel de engenho com queijo, esse povo morre pisado. Eita, compadre velho. Tá aí, a dedução do Matuto Bruto, alegria e vamos embora! 11h38, volto já com as dicas do Qual a Boa. CBN, a rádio que toca notícia. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene. Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende. Há 54 anos, a Conserpa e Enger escreve histórias na Paraíba. De residências a grandes empreendimentos, cada obra é um legado de dedicação e qualidade. Gerações cresceram, sonhos se realizaram e vidas foram transformadas com a nossa expertise. O Grupo Conserpa e Enger segue inovando com solidez e paixão por construir o futuro. Presente em toda a Paraíba, erguendo mais que estruturas, construindo histórias. Na Escola SESI, seu filho desenvolve competências para conquistar o mercado de trabalho. Com ensino médio profissionalizante, método STEAM, laboratórios modernos e projetos de inovação, nossos estudantes aprendem na prática, estimulando criatividade e pensamento crítico. Somos uma escola campeã em robótica e com certificações internacionais. Escola SESI Paraíba. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Matrículas abertas em João Pessoa. Ligue 3533-5555. Escola SESI PB.com.br. CBN João Pessoa. 11h40. Qual a boa? Felipe Lima, de volta aqui à nossa bancada para falar do que tá bombando no fim de semana. Felipe, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes. Felipe, mais um que vai entrar de férias, viu, gente? Essa bancada aqui é só da galera de férias, mas não é segunda, não é quarta, né, Felipe? É, quarta-feira que vem. Ainda tô por aqui, mas vocês vão ficar em boas mãos depois com Malu, que eu sair. né? Exatamente, Malu, maravilhosa já tá demais. acostumado com o Malu também. Pois Me é. conta, o que é que tá bombando, o que é que tem programação, aproveitar que tá um solzão, deve ter muita coisa boa por aí, né? E tem música com força, viu? Música com força e rolê de graça. Gosto. E se tem música com força, vamos começar com música? Se você vai querer saber, te encontro na principal. Te encontro na principal. Vieira. A gente ouviu o EP Comercial Sul. E eu tô falando de Vieira porque hoje, Caio, sextou com Ecossistema Musical, um festival que vai rolar ali no Centro Histórico, onde é o Conventinho, que agora é Cidade da Imagem, né? A partir das 7 horas da noite, gratuito. Vão ser 3 dias aí de festival, começando hoje na Cidade da Imagem, né? O Conventinho. E às 7 horas da noite tem DJ Claudinha Summer, Quinteto da Paraíba, Kátia de França e Vieira. Vieira, que a gente ouviu agora o EP
Comercial Sul, ele celebra aí 10 anos, uma década do lançamento de Comercial Sul e mandou um convite pra gente. Salve, João Pessoa, Vieira na voz, passando para te convidar para o primeiro Ecossistema Musical da Paraíba. Nos dias 14, 15 e 16, eu vou estar apresentando Vieira, 10 anos de Comercial Sul, nessa sexta-feira, dia 14. Na noite também terá show do Quinteto da Paraíba e Cátia de França. É muito simbólico para a gente estar tocando novamente no Conventinho 10 anos depois, comemorando 10 anos de primeiro disco. Vai ser uma noite muito importante e eu espero você lá. Um beijo. Tá aí, convite feito. E amanhã e domingo, né, como a gente já adiantou, tem mais Ecossistema Musical. Amanhã, a partir das 5 da tarde, DJ Gui Raiz, Fúria Negra, Menestréis MCs, o Mestre Escurinho, né, e Banda Labacê e Papangu, que também mandou convite pra gente. Se liga que tem show dia 15 de novembro no Festival Ecossistema Musical da Paraíba. A Papangu tem o orgulho de te convidar para esse evento incrível no antigo conventinho por trás da Praça Antônio Navarro, promovido pelo Banco do Nordeste Cultural. A gente vai tocar músicas do Holoceno, do Lampião Rei e algumas inéditas também. E o line-up é vasto, tem banda antes da gente, tem banda depois. Então chega junto, centro da cidade, 15 de novembro, Papangu no Festival Ecossistema Musical da Paraíba. Caio, valorizar os nossos, né, os artistas da nossa terra é muito massa e eu queria, inclusive, destacar que Papangu, que a gente acabou de ouvir o convite, eles vão estar no Lollapalooza. Banda paraibana aí no Lollapalooza vão fazer a galera não ficar parada lá no Lollapalooza. E domingo, às 3h30 da tarde, ainda tá rolando Ecossistema Musical. Assim, chance pra curtir o Ecossistema Musical e pra ouvir a galera da nossa terra, da Paraíba, é o que não falta, né? Então, domingo, às 3h30, pra fechar ali o festival no Conventinho, na Cidade da Imagem, tem muito samba, cultura popular, tem DJ Chico Correia, Valmera, as suas netinhas, vai ter samba também, vai ter Natália Bellar e vai ter Cabroeira, que também mandou um convite pra gente. Salve, salve, minha Paraíba, nossa querida capital iluminada João Pessoa. Cabroeira vai estar na área domingo próximo, agora dia 16 de novembro, lá na Cidade da Imagem. É o Festival Ecossistema Musical da Paraíba, do Banco do Nordeste Cultural. Então é domingo, dia 16 agora de novembro, às 9h30 da noite, 21h30, gratuito, no Centro Histórico de João Pessoa. Vamos nessa, Cabroeira tá na área. Caio, e começou uma exposição imersiva, uma exposição que já virou febre no Brasil inteiro, né? Eu acho que eu sei do que você tá falando. Eu acho que você sabe qual é. Eu acho, de um artista aí super famoso. De um artista aí, Van Gogh, ninguém mais, ninguém menos, é isso? Apenas Van Gogh. Essa exposição, ela desembarca em João Pessoa. E assim, é aquele rolê perfeito, né? Pra quem quer aprender mais sobre a arte de Van Gogh. E vou dar uma dica, é um rolê super instagramável, tá? As artes de Van Gogh bem lindas ali, e aí na exposição imersiva, perfeito para fazer o seu conteúdo para as redes sociais também, e aprender bastante sobre a cultura e a arte de Van Gogh. A exposição, ela tá aberta de terça, vai ficar aberta de terça a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite, ali no Mangabeira Shopping. E aos domingos e feriados, de meio-dia até 10 da noite. E os ingressos, eles custam a partir de R$35, Caio. Bora mudar um pouquinho de assunto? Simbora. Agora a atração é pra quem gosta de ver o espetáculo no Picadeiro. Do que eu tô falando, né? Já chegou, vem sorrir que o circo já chegou, vem dançar que o circo já chegou, vamos bater palmas porque o circo já chegou. E chegou em João Pessoa, viu? Mas ó, não é qualquer circo não, é internacional, eu tô falando do Circo Kroner, Caio. Ele tá no estacionamento ali do Carrefour no Bessa, com as apresentações a partir de 8 horas da noite, e os ingressos custando ali a partir de R$30. Então, ó, fica aí a dica.
para quem gosta de um espetáculo, para quem gosta de circo, vai ter tudo que tem direito para um bom espetáculo circense, até Globo da Morte, tá? E a grande estreia é hoje, na capital. Em Campina Grande já rolou, então veio para João Pessoa agora. Sextou com circo. E por falar em circo, tem circo no teatro também. Eu tô falando do espetáculo Quando o Circo Se Alumia. A galera do espetáculo mandou convite pra gente também. Palhaça Cacatua. Eu sou o Luiz Eduardo Santos, o Palhaço Bambam. E nós somos a Ciamulinga. E estaremos orgulhosamente apresentando o nosso mais novo espetáculo, Quando o Circo Se Alumia, que será no Teatro Santa Rosa nessa sexta, 14 de novembro, às 19 horas. E a entrada custa a bagatela de R$10 a inteira e R$5 a meia. E a classificação é livre, vem com toda a família. Quando o Circo Se Alumia. Tá aí, ó. E impressionante como o circo, o pessoal ama circo em João Pessoa, eles passam temporadas imensas. Então tem o circo lá no Carrefour, como você disse, e tem o espetáculo do circo. Então vale a pena o pessoal conferir. Exatamente. Eu tô aqui ainda em dúvida em qual dos rolês escolher. Eu queria muito ver circo também nesse fim de semana. Mas, ó, tem mais atração pra gente. Tem o projeto KM Musical, o projeto Quilômetro Musical, né? Que hoje vai ser lá, já começou, e hoje tem programação no Largo da Gameleira a partir das 6 horas da noite. É gratuito também, Caio. Vai ter Tiaguinho Wesley, DJ Chris L e Berinho Lima fazendo a festa lá pra galera. E também dentro do projeto tem um evento super charmoso que a gente já conhece, que rola ali na areia da praia, né? Leva a tua cadeira pra areia da praia, fica ali curtindo uma música massa. Eu tô falando do som na calçadinha, Caio. Que dessa vez o evento Som na Calçadinha, ele tá dentro do projeto KM Musical. Também vai ser ali no Largo da Gameleira amanhã, né? E domingo também tem projeto KM Musical. E aí pra fechar o projeto, porque o que é o projeto KM Musical, né? É um aquecimento, basicamente, pra a meia maratona de João Pessoa. Então, tem evento hoje do projeto KM Musical, amanhã, só que o de domingo vai ser mais cedo. Quem vai embalar a galera lá, quem vai fazer a festa pros atletas e quem tiver por lá é Ramon Schneider, a partir das 7 da manhã do domingo, também no Largo da Gameleira. Então, isso é pra galera, assim, que de manhã cedo já tá, ó, ativo animado demais, já tá animadíssimo. Atleta, né? Atleta Sim. Tem dessas. E, Caio, voltando pra hoje, sexta-feira, tem aquele rolê que a gente, eu pelo menos, né, particularmente, adorei conhecer. Fui, inclusive, a gente já tinha conversado sobre isso. Tô falando de um rolê retrô. De uma coisa assim mais vintage, que tá aí já há mais de 2 décadas, né? É o Assustado de Ruth Avelino, Caio. E dessa vez é o Assustado Brega Chique. Ruth mandou um convite pra gente também. Oi, gente, o Assustado de Ruth Avelino volta a acontecer hoje a partir das 20 horas lá no Clube Cabo Branco. Vai ser minha estreia como DJ. E nessa festa de hoje nós vamos tocar, além dos clássicos nacionais e internacionais dos anos 70, 80 e 90, o melhor do brega nacional de todos os tempos. Então não perca. Hoje Assustado de Ruth Avelino. Até mais tarde. Brega chique. Pois é, Clube Cabo Branco, 8 horas da noite, com os ingressos a partir de R$40. E tem mais, ó. Hoje, lá no After Pub, às 9 horas da noite, tem DJ Negralha, que também mandou um convite pra gente. Alô, João Pessoa! Alô, meus amigos de Jampa! DJ Negralha na voz, DJ do Rap e DJ do Marcelo Falcão. É o seguinte, sexta-feira, 14 de novembro, véspera de feriado, eu vou estar chegando aí em João Pessoa para fazer um som junto com a rapaziada da Liga de DJs da Paraíba. No After Pub. O After Pub, para você ficar sabendo, fica na Avenida Isidro Gomes, número 63, no bairro de Tambaú. Vamos que o som não pode parar. Vai! Pois é, ele é conhecido por ter sido, né, DJ oficial da banda aí
o Rapa, apenas, e de Marcelo Falcão, né? Hoje ele é produtor musical e ele é membro fundador do grupo Eletro Samba também. Os ingressos, Caio, eles custam a partir de R$20. Outra dica de rolê muito massa pra gente nessa sexta-feira, né? E ó, vamos fazer o seguinte? Bora. Terminar o Qual a Boa de hoje no clima do ecossistema musical, né? Como eu disse, hoje à noite tem também ninguém mais, ninguém menos do que Kátia de França, lá na Cidade da Imagem, o Conventinho, às 7 horas e rolê gratuito 0800, muito massa. Cucucaia, olha esse cachorro aqui. Santa Sara. São 4 jogadores nesta mesa. Chave de ouro, viu? Pois é, né? Fechou a coluna hoje com chave de ouro, Kátia de França. Pra mostrar que a nossa cultura é poderosíssima, forte demais. Tá aí, ecossistema musical da Paraíba. Caio, eu me despeço agora, né, fazendo uma breve pausa pra curtir as minhas férias, como você já adiantou. Malu Rolim continua aqui com os rolês de novembro, no Qual a Boa. E ó, se você quiser saber mais informações da cena cultural paraibana, né, mais informações do rolê desse fim de semana, @Fala Qual a Boa nas redes sociais. E a gente se vê na próxima. Felipe, bom descanso merecidíssimo. Aproveita, vou acompanhar tudo aí pelas suas redes sociais. Vou aproveitar bastante. Malu Rolim fica aqui com a gente também, trazendo as dicas, tá? Um abraço pra você da equipe. Boas férias. Valeu, Caio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Todos meus olhos 11h54. Últimas da política. João Paulo Medeiros, assim, com o pé nas férias também. João, o que é que você tem de informação aí pra gente encerrar a sua participação antes das férias, pra você aproveitar e curtir aí seu feriado prolongar? Olha, Caio, vou trazer 2 informações rápidas aqui para encerrar nosso programa. A primeira delas, uma notificação extrajudicial que foi feita pelos advogados da Câmara dos Deputados e que teve como alvo uma campanha de outdoors que foi espalhada pelas cidades de Campina Grande e de Cajazeiras e que foi promovida pelos servidores do Instituto Federal da Paraíba, pelo IFPB. O que aconteceu? O sindicato do IFPB, dos servidores do IFPB, construíram uma campanha de outdoors em Campina e Cajazeiras contra a PEC da blindagem, aquela proposta de emenda constitucional que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que blindava ou blindaria parlamentares de ações penais. Essa PEC foi posteriormente arquivada, sepultada, felizmente, pelo Senado Federal. Só que esses outdoors, eles traziam a imagem do deputado Hugo Mota e os nomes dos paraibanos que votaram a favor da PEC, da blindagem, com a frase: eles votaram sim para proteger políticos que cometem crimes. O povo não vai esquecer. Essa foi a frase trazida nessas peças publicitárias. E depois, ao tomar conhecimento dessas peças, o paraibano Hugo Mota acionou a advocacia da Câmara, que promoveu uma notificação extrajudicial pedindo ao sindicato que retirasse esses equipamentos das ruas de Campina Grande e também de Cajazeiras. Resultado, conversei agora há pouco com um dos membros do sindicato dos servidores do IFPB e ele me explicou que antes mesmo de receber essas notificações extrajudiciais, a campanha publicitária com esses equipamentos já havia sido encerrada, por isso não houve mais a necessidade de retirada, mas eles estão preparando uma nova campanha contra a reforma administrativa. Um outro projeto bastante polêmico que tramita hoje no Congresso Nacional. O que é que disse Hugo Mota a respeito dessas peças publicitárias espalhadas em Campina e Cajazeiras? Ele considerou que houve um atentado contra a honra dele, se sentiu atingido no que se refere à honra e à imagem dele, já que a fotografia foi publicada junto com essas frases,
e afirmou também que o sindicato promoveu uma distorção no que se refere ao conteúdo da PEC da blindagem, tornando essas peças um conteúdo difamatório. Por isso que ele acionou a advocacia da Câmara para fazer essa retirada. Uma outra informação que trago agora também no fim da coluna é de que um paraibano foi nomeado mais uma vez para o governo federal, lá em Brasília, o paraibano Anderson Sampaio. Anderson foi aquele, não sei se você lembra, de um material que Felipe Nunes publicou no Jornal da Paraíba e também trouxe aqui na CBN, informando que ele foi exonerado junto ao FNDE, órgão também do Ministério da Educação. Só que agora ele foi nomeado mais uma vez para um outro cargo, como chefe de assessoria especial de assuntos técnicos do Ministério do Turismo. Anderson Sampaio é natural de Campina Grande e já faz algum tempo que reside em Brasília. A princípio, essa exoneração havia sido apontada ali, colocada na conta de uma articulação dos partidos do Centrão, né? E a partir justamente dessas movimentações que temos acompanhado em Brasília, junto do Centrão ao governo federal, mas agora, com essa nomeação, fica mais do que provado que não teve uma relação direta entre o afastamento do Centrão com o governo. Por quê? Porque ele acabou sendo reaproveitado em um outro Ministério do Turismo, muito mais em função da sua capacidade técnica, da sua disposição técnica de atuar junto aos ministérios lá em Brasília. Bem, feito o registro aí do paraibano Anderson Sampaio, lá de Campina Grande, que agora vai ocupar o cargo de chefe da assessoria especial de assuntos técnicos do Ministério do Turismo, Caio. João Paulo Medeiros, muito obrigado pelas últimas informações. Aproveita suas férias, também vou acompanhar tudo. E bom retorno, né? Já tô pensando no retorno, mas aproveita sem pensar muito. Não, né? São apenas 10 dias, cara. Bem rápido, Deixa eu imaginar que será um longo período. Vai ser, com certeza vai ser. 10 dias dá para aproveitar. Mas Felipe demais. Nunes está voltando aí, só para nossos ouvintes ficarem ligados. Felipe Nunes que está de férias nesse momento, deve estar para lá de Berlim, Londres ou Paris. Tá voltando aí na próxima semana com todo o gás, juntamente com a Angélica Nunes, para continuar deixando todos os nossos ouvintes informados sobre a política. A Angélica vai estar por aqui. Valeu, João. Boas férias para você. E a gente vai chegando ao fim do CBN João Pessoa. Quero deixar aqui um abraço para os nossos ouvintes participando. A Eliana, o João Justino, Pedro Limeira, Alfredo, Wagner Souza, Fernando Ricardo, Venâncio, Silvio. Nossa, tanta gente aqui chegando. Não deu para eu responder todo mundo, porque hoje estava muito... A Givanilda também. Muitos assuntos hoje para a gente tratar. Janeide comentando no chat aqui do YouTube. Um grande abraço. Aproveita o fim de semana de sol. E já sabe que segunda-feira a gente tem encontro marcado por aqui, às 9 da manhã, no CBN João Pessoa, te informando do que acontece na Paraíba. Muito obrigado pela companhia essa manhã, um grande abraço e bom fim de semana. Nos trabalhos técnicos, Luciano Cabral, na produção, Renan Mesquita e Nenê Vilar e na edição, Alisson Correia. Apresentação, Caio Ismael. Valeu, até segunda. CBN João Pessoa.